Sejam bem-vindos à Escola Superior de Advocacia. Hoje estamos inaugurando o nosso estúdio, um espaço que será utilizado para a gravação de cursos, debates e outras atividades que levarão a você, colega advogado, colega advogada, o que há de mais moderno e atual no universo jurídico. Para celebrar conosco, estão presentes dois ilustres advogados, Dr. Rubens Aprobato Machado, criador da nossa escola, e o nosso digníssimo diretor, Dr. Braz Martins Neto. Antes de ouvi-los, vamos ver um vídeo que conta um pouquinho da história de como o nosso espaço se transformou num estúdio. A Escola Superior de Advocacia, há mais de 15 anos, tem contribuído com o fornecimento de instrumentos que promovem o aperfeiçoamento profissional da classe. Para consolidar todo este período de evolução e continuar cumprindo sua missão, hoje a sede da ESA OAB-SP inaugura um novo espaço, o seu estúdio. Totalmente estruturado, este ambiente dinâmico será palco de gravações de cursos, transmissões em tempo real, debates e registros de eventos diversos, com um alcance que só terá como obstáculo o limite imposto pela tecnologia. É a ESA ultrapassando fronteiras para proporcionar aos operadores do direito o acesso ao que há de mais moderno no universo jurídico. Educação estática é coisa do passado. Com a palavra, o nosso diretor, Dr. Braz Martins Neto. Bom dia, colegas. Estamos aqui num momento muito especial, inaugurando o nosso espaço, o espaço do aprendizado da advocacia, lugar onde teremos debates. Teremos muito trabalho a realizar aqui, voltado para todos vocês, no aprimoramento que todos nós buscamos e perseguimos todos os dias. Vamos começar com a mensagem do nosso querido presidente, Dr. Marcos da Costa. Meu querido amigo Braz Martins Neto, grande advogado e grande gestor da nossa Escola Superior de Advocacia, que hoje comparece ao lado dessa pessoa extraordinária, dessa liderança da advocacia de São Paulo e do Brasil, Rubens Aprobato Machado. Em nome dos dois queridíssimos amigos, eu quero saudar a toda a estrutura da nossa Escola Superior de Advocacia, seus professores, seus colaboradores e seus alunos, nesse momento histórico importante de inauguração do novo estúdio, composto por a tecnologia de ponta, com instrumentos que certamente servirão à nossa advocacia em todo o estado de São Paulo. E que hoje já começa com esse bate-papo, com esse bate-bola, sobre o novo Código de Processo Civil, com grandes juristas a servirem, mais uma vez, a advocacia de todo o estado de São Paulo. Parabéns a todos, que seja mais esse o novo estúdio, um exemplo do que representa a advocacia de São Paulo na busca da qualidade da prestação de serviço. O nosso espaço, um espaço reservado para a advocacia. Estou ao lado do pai disso tudo, Dr. Rubens Aprobato Machado, que depois vai contar um pouco da história, da sua história, e na sua história tem um capítulo muito especial, que é a história da nossa ESA. Presentes, meus queridos colegas, Dr. Zarif, Dr. Scarpinella, que vão debater sobre o tema hoje que mais concentra as nossas expectativas, nosso novo Código de Processo Civil, que em março está chegando para ser aplicado, e a nossa encantadora e competente doutora Tartucci vai fazer a mediação de ambos os colegas, junto com o doutor Scarpinella e o doutor Zarif. O momento é um momento em que nós estamos dando início a esses trabalhos e, ao mesmo tempo, anunciando vocês, colegas, que todos que quiserem ter acesso às informações e a melhor orientação da aplicação do novo Código de Processo Civil poderão se valer das aulas e dos ensinamentos que nós estamos transmitindo via web. Já somos 50 mil colegas
para se inscrever, basta vocês fazerem isso via web, acessando o nosso site pelo www.esoabspadv.edu.br. Repito, www.esoabsp.adv.br. E vamos aos nossos trabalhos. Este primeiro momento é um prenúncio daquilo que faremos. Vocês vão ver a qualidade dos debates e vocês verificarão que terão muito a colher daqui para frente, procedendo às suas inscrições no nosso site. E, doutor Rubens, o senhor tem a palavra e eu quero dizer a vocês que a história lá de Rubens Aprobato Machado, que sintetiza também a história da advocacia, figura que sabe fazer e sabe defender a nossa classe, como poucos, né? Mas que esses poucos fazem muito pela advocacia, e Rubens Aprobato é um deles. O senhor tem a palavra para falar um pouco da sua filha, a Eza. Meu caro Brás, meu irmão Brás, até brinco com ele que ele merecia ser até Pompeia, deveria ser Lapa. É Brás, que é um grande barro, grande, mas é cheio de problemas. E ele não, ele só tem soluções, não tem problemas. Então eu me sinto extremamente orgulhoso de estar aqui nesse momento, vendo o progresso cada vez mais rápido que essa escola tem, em sair à frente de novos caminhos para ensinar o direito àqueles que já passaram o exame de ordem, são advogados, e que o problema agora não é mais da faculdade, seja ela boa ou má, onde ele se formou, mas é da ordem, porque agora ele faz parte da ordem. E foi esse o sentimento que me deu quando a minha ideia, em 1998, se não me falha a memória, quando eu assumi a presidência da ordem, eu estava muito preocupado com os novos advogados, mas muito preocupado. Primeiro, que eles não tinham entrada na ordem, ao contrário, eles passavam lá na Praça da Sé, dando a volta para não passar nem na frente da ordem, porque eles tinham medo da ordem, porque achavam que a ordem era só para punir, não tinha outra finalidade. E eu fiz questão de criar uma comissão do jovem advogado para trabalhar junto com as demais comissões e fazer uma coisa que já tinha iniciado um pouquinho antes, na época do meu querido amigo e ex-presidente Antônio Cláudio Mares de Oliveira, mas que por uma série de problemas a escola não podia ir à frente. Então eu falei, essa vai ter que ir à frente mesmo, nem se for para ser só escola. E realmente nós começamos, e para minha surpresa, em termos, porque eu sabia que teria uma repercussão. Um dia eu estou saindo lá na Praça da Sé e vejo uma fila enorme, dando a volta inteira no quarteirão. Falei, isso aqui deve ser a fila do pão na época da guerra. E tanta gente que tem fazendo uma fila. Que fila é essa? Ah, estou querendo se inscrever para a aula que vai ter da ESA. Aquilo já deu alguma coisa na minha cabeça. Eu falei, não podemos fazer uma escola que para se inscrever tem que fazer uma fila dessa e não tem lugar para colocar. Foi quando acertamos a nossa ida lá para onde estamos hoje. Aquele lugar, aquele próprio, não é nosso, é da Carrasp. A Carrasp era lá, e ela saiu para ir para Benjamin Constant, e deixou aquele vazio. E o meu presidente da casa, na ocasião, o Juca, José Luiz de Oliveira Lima, eu conversei com ele e falei, eu quero aquele espaço. Como vocês são os donos, eu não quero pagar aluguel. Para isso nós temos que fazer um contrato de comodato. Ele topou na hora. Fizemos o contrato de comodato que está em vigor até hoje. E aí começou a proliferar cada vez mais o número de advogados procurando. A tal ponto do próprio Conselho Estadual de Educação, em coisa inédita, reconheceu os nossos cursos. Até hoje. Eles vão e elogiam os nossos cursos. E os nossos cursos valem, principalmente o de especialização e doutorado, ele tem a mesma equivalência do que se fazer esse curso lá numa faculdade, seja a melhor delas. É o mesmo curso no que se refere às condições para poder utilizá-lo. Portanto, a nossa escola é isso. Nós não queremos ser mais do que ninguém, no Brasil inteiro tem escolas, cada um procurando a seu modo fazer. Mas a Ordem de São Paulo criou um sistema tão grande que as outras escolas de outros estados têm procurado.
constantemente a Hora de São Paulo para saber como é que funciona isso. E graças a Deus está aumentando. O número de alunos, então, ficou um número fantástico. Essa história do Código de Processo, que hoje os nossos queridos expositores falarão, e são os mestres para isso, que têm feito os cursos aqui presenciais, nós já passamos de 50 mil advogados fazendo esse curso. Não caia da cadeira. E nós estamos esperando que na web isso triplique. Ou seja, nós queremos que aqui passem pelo menos 150 mil advogados para quando chegar lá em março saibam usar o corpo. Por que isso? Porque a sociedade precisa disso, precisa de advogado que conheça o direito para realmente fazer a paz social. Se eu for um ignorante, advogado ignorante, não sei fazer as coisas, mas tenho meu diploma e faço errado, eu estou prejudicando o meu cliente, mas mais do que isso. O cliente diz, é advogado, meu advogado, portanto, é ótimo. A justiça que não funciona. E aí começam essas retaliações contra até o Poder Judiciário em casos que ele não é culpado. Então, a escola, ela está aqui agora, nesse momento, dando um passo gigantesco para atingir os advogados mais novos. Eles precisam disso, eles têm necessidade disso, eles querem advogar, eles querem saber como advoga. A nossa escola foi feita para ensinar o advogado a advogar. Nós não queremos saber de onde ele vem, nós queremos que ele esteja aqui para aprender. E tem sido um sucesso. E esse sucesso, me desculpe, o meu coração está aqui. Isso aqui é meu filho. Essa escola é minha filha. E, portanto, vocês tomam cuidado. Se mexerem erradamente com elas, eu farei crítica. A minha mulher é que diz que eu sou mal criado. Porque eu falo o que eu penso. Não adianta eu chegar aqui e fazer um belo elogio a vocês, que vocês estão demolindo a escola. Como vocês estão erguendo mais, eu tenho que chegar aqui e fazer justiça dizendo que vocês são fantásticos. Eu mesmo, se vocês não sabem, eu assisti algumas aulas de vocês sem que vocês me vissem. Fiquei encantado. Com os meus 60 anos de advocacia, fiquei encantado. Aprendi como se fosse um menino novo. Eu imagino os meninos. Então eu quero agradecer os professores, quero agradecer os funcionários, quero agradecer a professora Ana, quero agradecer o meu irmão, que hoje assume, agora, atualmente, ele já vem assumindo um pouquinho de tempo, mas que vem desenvolvendo um trabalho fantástico. Está aqui o resultado, isso aqui é trabalho dele. Portanto, eu quero agradecer e pedir a todos e dizer a todos o meu sincero e dedicado muito obrigado. Bem, eu apenas responderia ao Dr. Rubens que a figura de sucessão é uma coisa muito ingrata quando o antecessor tenha primado por uma condução dos trabalhos com enorme competência. E dar sequência a isso é uma obra difícil, não impossível, né? Porque afinal de contas basta acompanhar os aprendizados e mantê-los, né, para que as coisas deem certo. E esse é o nosso esforço. Portanto, Rubens, daquilo que você vê de bom na escola é a sucessão do seu trabalho. O que você não vê de ruim é aquilo que a gente tenta aprimorar, naquilo que a gente não consegue acompanhar a sua competência. E nós vamos prosseguir com os trabalhos. Eu quero salientar a vocês que deveria estar presente já o Dr. Delmanto, presidente do nosso conselho, que neste momento, no atual mandato, é a autoridade máxima aqui da nossa Escola Superior de Advocacia. Ele está retido no trânsito, a cidade não começou com um bom dia, foi um bom dia para as nossas necessidades, muita água, mas a água realmente causa um transtorno no nosso trânsito. Bom, este é o nosso cenário. Pediria que você, por favor, mostrasse todos nós aqui, com os nossos colegas já na... É possível? Sim. E nós vamos prosseguir com os trabalhos, com a presença, então, da mesa de debates, formada pelo Dr. Cláudio Sintra Zarif, Dr. Cássio Scarpinella Bueno, doutora Fernanda Tartucci. Ambos advogados vão debater e a doutora Fernanda vai mediar. Isso aqui é uma amostra daquilo que vocês terão na sequência, não é,
dos trabalhos que a cada semana nós teremos um novo capítulo sobre no Código de Processo Civil. E por aqui eu quero dar a vocês o estímulo para continuar acompanhando os trabalhos da ESA, no esforço da ESA para que você, colega, advogado e advogada, possa então ter uma melhor formulação de tudo aquilo que nós vamos aplicar a partir de março do ano que vem, quando passa a vigorar o novo Código de Processo Civil. Bom dia, meus queridos colegas, colaboradores. Eu deixo agora nas mãos da competência de vocês o início desses trabalhos e que realmente tudo aquilo que vocês vão transmitir. Que espaço de tempo nós vamos ter, Mônica, agora com os debates? Mais ou menos 1h30. Será 1h30 de muita conversa, muita troca de ideias, e aonde então vamos captar algumas inovações do Código de Processo Civil. Bom trabalho a todos vocês. Bem, saudações, muito bom estar aqui nessa função de mediadora para poder ouvir, né, e refletir junto sobre temas tão importantes sobre o novo Código de Processo Civil, que vem desafiando realmente a advocacia e cada um de nós aí que vem estudando os novos parâmetros, os novos paradigmas. Então, para a gente começar esse trabalho, eu quero primeiro passar a palavra a cada um, né, dos nossos queridos professores, professor Scarpinello e professor Zarif, para suas considerações iniciais, enquanto vamos aqui aguardando as perguntas, observações, nessa interação tão importante que a gente pode aproveitar agora, nessa excelente estrutura que a gente pode hoje começar a estrear. Bem, vou então passar primeiro para o professor Scarpinello Bueno, para que ele fale um pouco para nós sobre suas primeiras impressões, alterações importantes que ele sente que podem ser aí destacadas para a advocacia logo de professor. Bom dia a todos, um prazer muito grande estar aqui na ESA, OAB São Paulo. Eu agradeço muito o honroso convite que me foi formulado, cumprimento entusiasticamente o Dr. Braz, Dr. Rubens Aprobato Machado. Eu tive o privilégio, Dr. Rubens Aprobato Machado, de ter sido professor aqui do primeiro curso de especialização da ESA, ainda sob os auspícios da professora Ada Pellegrini Vinove. Então, fico sempre muito feliz de vir aqui e de contribuir, de alguma forma, exata e rigorosamente como o senhor acabou de falar. E é uma delícia verificar, e prazeroso, inclusive como cidadão, verificar, como o Dr. Braz falou, a dificuldade da sucessão, mas ao mesmo tempo a excelência da sucessão. Antes os nossos políticos, permite-me dizer, soubessem fazer isso, certamente nós seríamos um país de ponta, como é a nossa ESA, como é a nossa OAB. É um prazer mesmo estar aqui. Cumprimento a doutora Fernanda Tartucci, querida amiga, nossa mediadora, aliás, uma das maiores especialistas sobre mediação do Brasil. Vamos ver se ela media ou não, né? E o meu querido amigo de longa data da PUC de São Paulo, o professor Cláudio Sintra Zarif. Enfim, antes da mediação, vamos aqui algumas ideias muito breves, só para falar, enfim, o que o novo código traz para a advocacia pública, privada, mas também para o Ministério Público, para a Defensoria, para a magistratura. Temos, na verdade, diferentemente do que se diz por aí, não quero parecer pessimista, muito pelo contrário, eu me entendo como um otimista realista, né? Aquele que tem o pé no chão. Mas temos uma dificuldade muito grande de dizer que o novo código vai trazer esse alento de uma justiça mais célere, mais efetiva. Alguns falam até em 60%, 70% de maior celeridade processual. Eu digo isso porque o código ele é bem mais sofisticado que o código atual e ele exige uma postura do juiz, uma postura dos advogados em geral, também membros do MP, da Defensoria Pública, muito diversa da atual. O código, ao enaltecer a importância do cumprimento do contraditório, né, ao, na verdade, vedar que o juiz decida antes de ouvir as partes, evidentemente trará não uma aceleração no processo judicial, mas um retardamento no processo judicial. No entanto, é isso que me parece um ponto importante do Código. Certamente, aquela decisão do juiz a ser proferida após o contraditório, depois de ouvidas as partes, ponderadas as razões de uma, ponderadas as razões de outra, de eventuais intervenientes, o que nós provavelmente vamos ter é uma decisão muito mais equilibrada, uma decisão muito mais justa, uma decisão muito mais correta, uma decisão, em suma, mais eficiente. Que talvez, isso me parece importante, aí com reflexo, aí sim importante, com menos recurso. Porque as pessoas viram na decisão, bem ou mal, que o juiz teve o cuidado de levar em conta as suas considerações, receber algumas, recusar outras e assim por diante. Então essa é uma questão que me parece importante dizer. Agora, o código ele quer de alguma forma descomplicar
o processo civil. Eu acho que hoje, olhando o Código Buzaide, né, sobretudo depois das reformas de 94 até 2008, né, acho que esse é um grande leque que nós temos de reformas do Código Buzaide, que transformaram o Código Buzaide num outro código. Se melhor ou pior é uma outra avaliação, mas na verdade o Código 2015 ele quer passar a limpo esse código com as suas conquistas. Então eu digo que hoje a leitura do Código de Processo Civil de 2015, mesmo a leitura do texto seco, né, como a gente costuma dizer, tal qual publicado no Diário Oficial de 16 de março, ele é uma leitura mais significativa, é mais fácil de entender o que existe por trás do direito processual civil no Código de 2015 do que ler do primeiro ao último artigo no Código Buzaide. É uma melhor, pelo menos na minha visão, uma melhor distribuição das matérias. Então nós temos uma parte geral do código, vai lá do primeiro até o artigo 317, essa parte geral ela vem dividida em vários livros, são 6 livros, um artigo 1º que enaltece a importância da observância da Constituição Federal, um livro 2 que vai cuidar da função jurisdicional, um livro 3 que é o mais longo do código, que cuida lá dos atos processuais em geral, depois um livro sobre os sujeitos do processo, onde estão lá os grandes personagens do processo, juízes, advogados, públicos e privados, a Defensoria Pública, o Ministério Público, um livro inteirinho sobre tutela provisória, que eu destaco, é um tema importante que certamente vai gerar debates, porque a proposta do Código é eliminar a discussão sobre tutela antecipada e processo cautelar, e ainda um livro final nessa parte geral, dedicada à formação, à suspensão e à extinção do processo. Aí vem a segunda parte, a parte especial do Código, onde vem, ao meu ver, também muito bem distribuída a matéria de como fazer sentenças, o Código chama isso de procedimento comum, como cumprir as sentenças, cumprimento de sentença e a grande variação desse padrão, desse procedimento comum, que são os procedimentos especiais. E ao meu ver aqui o Código 2015, muito melhor do que o Código atual, distribui essas matérias lado a lado, e não em livros distintos como hoje. Essa é a grande verdade, está, o que dificulta muito o exercício prático da advocacia. Porque o problema aqui não é tanta teoria, o problema é a prática, o problema é consultar o código e saber o que fazer lá naquele momento. O código, acho que de 2015, nesse sentido, ele é muito mais claro, ele é mais comunicativo. Depois vem o processo de execução, fundado em título extrajudicial, com importantes novidades, e o último livro da parte especial, que é onde reside o maior número de modificações, o maior número de novidades, diria sem medo de errar, o maior número de polêmicas também, que é o ambiente dos tribunais. Sejam os processos de competência originária, um deles é uma novidade, alguns dizem aqui que talvez esse seja o grande responsável pela redução do acúmulo de processos nos tribunais, o chamado incidente de resolução de demanda repetitiva. Esse é um ponto que vale a pena a gente se demorar um pouco mais em seguida, e os recursos onde a palavra-chave do código é vamos reduzir recursos, o que não é muito verdade, com devido respeito à luz de todas as discussões que ocuparam o Congresso Nacional até a promulgação do Código. E depois, para acabar, o Código ainda traz um livro complementar, que começa lá no artigo 1045 e vai até o 1072. O 1045 já traz um problema. Quando o Código de Processo Civil entra em vigor, comentávamos até aqui nos bastidores, talvez isso saia no making off, não sei, né? para tornar mais interessante. Quando é que o Código entra em vigor? E hoje três correntes bem fundamentadas, enfim, dia 16 de março, ou 17 de março, ou 18 de março. Então a gente até assinou aqui uma cláusula processual de não agressão. Vamos falar em meados de março de 2016, deixando aí para os debates as questões. Então essa é uma muito rápida visão do código, mas com um sentimento, repito, positivo, né? Um código certamente mais claro, mais bem acabado, mais balanceado que o atual, e que eu considero que ele trará bons frutos e bons resultados no exercício da advocacia, no dia a dia forense, que afinal, né, toda a nossa teoria de processo civil serve em última análise para isso. É isso, professora Fernanda. Muito bem, muito obrigada. Realmente muito bom estar nesse papel de mediador aqui, que envolve uma escuta qualificada, né? Quando a gente tem a condição de ouvir aí, aprender, a gente realmente pode mudar os paradigmas e conseguir encontrar novas possibilidades de enfrentamento e mesmo de abordagem mais eficiente aí dos novos paradigmas. Então, doutor Zarif, por favor, tem a palavra. Bom dia a todos. Também queria agradecer o
convite feito pela ESA de estar aqui, e com muita honra, junto com o professor Approbato, o professor Braz Martins, a professora Fernanda, o professor Cássio, todos ilustres colegas com os quais é sempre um prazer e uma grande honra estar presente e participando conjuntamente. O professor Cássio já deu uma visão geral do código, que eu acho que a título de introdução, para servir como abertura de uns debates, das perguntas que vão chegar para a gente tratar, foi bastante geral e abrangente. A opinião que eu tenho também coincide com a do professor Cássio. Agora, eu acho que o novo código também teve uma outra grande virtude, pelo menos eu acho que o tempo só é que dirá se realmente foi uma grande virtude, mas ideologicamente me parece que sim, que foi a ideia de valorizar extremamente a conciliação e a mediação, que são institutos que podem ajudar a desafogar o nosso judiciário, porque nós temos como grande queixa, de uma maneira geral da população, o mau funcionamento do judiciário, que as coisas são lentas, os processos não andam, é melhor resolver do que brigar, porque brigar você vai perder muito mais, vai gastar muito mais, e infelizmente a gente sabe que isso é uma realidade no sistema atual. E o novo código buscou, dando uma extrema valorização aos institutos da conciliação e da mediação, tentar encontrar um caminho alternativo para esses problemas, porque realmente a gente não tem como milagrosamente solucionar as questões. O judiciário, nós sabemos que tem poucos juízes, poucos funcionários, falta de equipamento e condições, verba, para poder melhorar a estrutura como um todo. E talvez as formas alternativas de solução de conflitos, que são a conciliação, a mediação e a arbitragem também, que tem a sua lei própria, não está no Código de Processo Civil, sejam formas que podem nos ajudar a resolver esse problema. Então, tem sido ultimamente criados diversos sejusques. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo já tem um setor de conciliação onde, com muita atividade, buscando formar esses sejusques, esses centros de conciliação e mediação, com excelentes resultados, pelo que a gente ouve e acompanha das notícias, tem tido ótimos resultados e, quem sabe, com o Código de Processo Civil dando essa ênfase, tanto que agora os processos todos vão se iniciar por uma audiência de conciliação e mediação, antes mesmo da defesa do réu, né? Isso é outro assunto que certamente iremos discutir aqui, que está previsto no novo Código, e isso é uma ideia que me agrada bastante. Eu acho que pode nos ajudar a solucionar esses entraves todos do processo. E além disso também, como eu havia comentado, concordando com o professor Cássio, eu acho que a nova lei traz aí dispositivos, ideias para tentar melhorar o processo. Agora resta aguardar e ver se realmente na prática isso vai trazer os resultados pretendidos ou não, né? Mas eu acredito que, de uma maneira geral, a ideia é boa, o código é bom, talvez a gente tenha só que se adaptar um pouco a essa nova cultura, porque até eu comentava aqui antes do início da transmissão, que todos nós, da nossa geração de advogados, fomos formados na faculdade para aprender a litigar, né, para aprender a ganhar um processo, como ganhar um processo, como brigar num processo. E para que se funcione essa ideia da conciliação e da mediação, eu acredito que a gente vai ter que ter um pouco de mudança na nossa cultura jurídica, no próprio ensino das escolas, nas faculdades, para que a gente aprenda a mediar, a conciliar e não só a tentar ganhar uma briga, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, isso vai ser bom e proveitoso. Acredito que o código realmente é interessante e bem-vindo. Muito bem, é muito importante que a gente consiga começar a entender essa nova lógica de autocomposição. Então eu quero, por favor, passar para o Dr. Cássio Carpinella para suas considerações sobre isso, sobre essa necessária conversa que envolve os meios consensuais, como isso lhe parece? O novo código, ele inova substancialmente, como o professor Zarif colocou muito bem. A petição inicial, né, isso até em termos práticos, ela passa a ter um item a mais. O advogado, ao elaborar sua petição inicial, ele vai precisar decidir se ele está ou não sujeito a uma audiência que é, pelo código, obrigatória, né? Ou pelo menos a grande regra
que é a audiência de conciliação ou de mediação. Se vai ser conciliação ou mediação, depende do caso concreto, da técnica mais adequada para se buscar, por intermédio das próprias partes, a chegar àquela solução, independentemente do juiz, mas com a presença do conciliador ou do mediador. Então o advogado ele já vai escrever lá se ele está ou não disposto a esta audiência de conciliação e mediação, dentro da regra, isto é, se os direitos aceitarem esta composição e na medida em que aceitem, e o juiz, então, ao receber a petição inicial, como regra, ele citará o réu para esta audiência de conciliação e mediação. Né? E aí eu acho que tem uma coisa muito bem pensada do Código, particularmente, diferentemente do juizado especial, diferentemente do procedimento comum sumário do dia de hoje, que, aliás, deixa de existir com o novo Código. O réu não vai para essa audiência de conciliação e mediação para contestar. Ele não vai com a contestação feita, ele vai para conciliar ou mediar, vai para conversar, vai para ouvir, né? Vai para meditar sobre se aquela forma, né, enfim, não judicial de resolução de conflito é a mais adequada, se vale mais a pena por N razões do que a solução imposta pela sentença do juiz no momento oportuno. Só haverá prazo para contestação se e somente se as sessões de conciliação e de mediação, e pode ser mais de uma, e aí se discute quantas pode ser, qual é o prazo, até pela influência de uma lei que vai entrar em vigor antes do novo Código, que é a lei de mediação, né? Então se discute muito se vai precisar quantas audiências, mas enfim, finda a última sessão dessas audiências de conciliação e mediação, sem a conciliação e mediação, é que o réu aí sim ele sai intimado para apresentar a sua contestação, e aí sim, grosso modo, mais ou menos como a gente está acostumado. Então aí vários problemas estão aparecendo. O primeiro problema é, se o autor escreve na petição inicial, eu não quero me sujeitar à conciliação e mediação, o juiz mesmo assim marca ou não marca? O réu a mesma coisa, ele é citado para audiência de conciliação e mediação, mas se ele diz, e o Código é bem tranquilo quanto a isso, muito claro quanto a isso. Ele diz que não está disposto à conciliação e mediação. Tem 10 dias antes da audiência para esta finalidade. E aí é interessante, ele passa a contar o prazo para ele já, o que é uma lei, eu acho, bem pensada, para evitar, enfim, procrastinação de toda a ordem. E é do protocolo da petição. Né? Não é da juntada, não é do despacho do juiz, é para ganhar tempo. Então não quero tal. Aí eu me pergunto, mas basta a vontade do réu? A vontade do réu é suficiente para cancelar aquela audiência de conciliação e mediação? Particularmente, isso para polemizar, não para impor, né? Mas a mim me parece que basta uma vontade. Se o autor já disser na petição inicial, eu não quero, não quer, já cita para contestar. Se o réu diz, 10 dias antes da audiência, eu não quero, é o que basta, tanto que a lei aí é claríssima, o Código é claríssimo, ele começa então a ter os 15 dias úteis para contestar como regra. Mas, na semana passada saíram 62 enunciados da Escola da Magistratura. Um dos enunciados diz que precisa haver a dupla vontade, a dupla concordância, que não é suficiente escrever na petição inicial. Pelo enunciado, é isso que dá a entender, que não se quer uma conciliação, e pior, que não basta isto para evitar a multa por litigância de má-fé. Com a devida vênia, acho que o enunciado está indo além do que está na base da conciliação e da mediação, né? Que é viabilizar um encontro e não uma ameaça, né? Uma situação desajeitada de conversa desagradável, desconfortável. Mas, enfim, é um enunciado a ser analisado criticamente. Né? Eu sou muito contra coisas vinculantes numa democracia, meu querido advogado, minha querida advogada, ainda mais enunciados que querem ser científicos. Agora muda para... Porque essa luzinha vermelha é uma desgraça, mas aqui está sem luzinha vermelha, a gente vai aprendendo com isso também. Mas enfim, está aí. A lógica é esta, e eu acho que uma das grandes polêmicas é esta. Basta uma, bastam duas vontades, sem prejuízo de litisconsórcio e outras tantas questões, que tipo de litisconsórcio, né? E outras coisas aparecem. Muito obrigada. Esse tema realmente é muito rico e a gente vai ter efetivamente um tempo para debater isso, né? A escola já teve essa ótima iniciativa, a gente vai ter um debate aqui então sobre mediação e conciliação no novo CPC, e com a lei de mediação isso vai ser essencial, a gente conseguir conversar aqui sobre esses temas. Eu concordo com o Dr. Cássio, né? Quando eu sou mediadora, mas aqui também fui autorizada, quero dizer a todos, a falar um pouquinho, viu? Porque é difícil, né? A gente conseguir se conter diante de debates tão interessantes. Me parece que o Dr. Cássio tem plena razão, dos princípios dos meios consensuais é justamente a autonomia da vontade, está indicado na lei, como no CPC, e eu sempre gosto de lembrar que no comecinho do Código tem um artigo 3º, parágrafo 2º, que diz: o Estado sempre que possível
vai estimular, vai fomentar, promover a resolução consensual de conflitos. Ou seja, se uma das partes sinaliza justificadamente, olha, não é possível, será que vale a pena investir nessa sessão consensual? Então, a vontade realmente é muito importante, por isso esse tema merece aí cuidado, atenção, né? A gente não pode estimular os meios consensuais a qualquer custo e estimular elementos protelatórios. É importante que haja realmente eficiência. Mas eu quero então agora, dando sequência, eu quero fazer o registro aqui, né? Temos aqui um registro nessa interação de Aline, dando os parabéns ao Dr. Braz, ao Dr. Rubens e ao presidente Marcos da Costa por mais essa conquista que representa aqui, né, esse novo estúdio. Nós, advogados do interior, certamente seremos muito beneficiados por este canal, diz aqui então a Aline, da subseção de Bariri. Então, agradeço também o registro. E dando então sequência e mudando um pouco de assunto, para a gente aproveitar ao máximo aqui os nossos queridos professores, queria falar um pouco sobre tutelas de urgência, que já foi até mencionado pelo Dr. Cássio, e que é um tema que tem gerado um pouco de perplexidade, porque unificam-se requisitos, o procedimento, como é que isso pode acontecer, como é que funciona melhor. Dr. Zarif, pode ser? Vamos começar? Vamos lá, claro. Na verdade, uma questão, o novo código traz um capítulo específico denominado tutela provisória, né? Onde a ideia desse capítulo foi unificar o que nós temos hoje na nossa realidade como tutela cautelar e tutela antecipada, né? Desde a origem do Código Buzaide, do Código de 73, nós tínhamos diversos dispositivos que tratavam da chamada tutela cautelar. O legislador, à época, pensou algumas situações onde poderia haver urgência, haver a necessidade de uma decisão rápida para a garantia ou para a preservação de um direito, e criou, então, as situações de tutela cautelar, o chamado processo cautelar, que sempre foi muito elogiado, sempre foi muito visto com muito bons olhos pela doutrina internacional como uma coisa muito criativa, muito boa, muito inovadora dentro da lei brasileira, do Código de Processo brasileiro. Só que com o tempo começaram a surgir algumas situações, algumas questões que se tornavam, de certa forma, inexplicáveis, que seriam situações onde a parte precisava de uma decisão de urgência, mas não para preservar um direito, mas sim para garantir a tutela daquele direito. E a tutela cautelar, como eu disse, foi criada para assegurar o resultado de um outro processo, né? E aí a gente não tinha como explicar algumas situações onde essa tutela de urgência assegurasse o próprio direito, né? E começou a haver, então, algumas discussões. Existe tutela cautelar satisfativa, o que exatamente é que o juiz vai conceder nessas situações, até que em 1994 houve uma das primeiras reformas, das muitas, como disse o professor Cássio, que passou no nosso código, para inserir a tutela antecipada, que é, na verdade, a antecipação do próprio direito pretendido e não algo que vá assegurar o resultado de um outro processo. Só que aí, mesmo com esse aparecimento, permaneceu discussão, nesse caso é uma tutela de urgência, é uma tutela antecipada, ou nesse caso é uma tutela cautelar. E aí havia discussão, o juiz podia indeferir porque achava que não era o pedido correto. Aí mais para frente, numa nova reforma, criou-se então a fungibilidade entre essas duas tutelas, entre a tutela de antecipada e a tutela cautelar. O que o novo código fez, na verdade, foi unificar uma única situação de tutela provisória, tutelas de urgência, que tem abrangido dentro dessa tutela provisória tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, né? E criou-se aí uma nova situação, que é a chamada tutela da evidência, também inserida dentro da tutela provisória, que na verdade era uma hipótese de tutela antecipada por incontrovérsia do pedido, por possibilidade de antecipação, porque a defesa era protelatória. Então, hoje não, a partir do ano que vem, com o novo código, nós vamos ter a tutela provisória abrangendo tanto a tutela de urgência cautelar ou antecipada e a tutela de evidência, que são aquelas situações onde o direito do autor já vai estar evidenciado, como o próprio nome diz, né? Não há muito a explicar, mas vai estar evidenciado o direito do autor a ponto de o juiz já poder lhe dar aquilo desde o início para a satisfação de um direito, ou para assegurar que aquele direito seja preservado e ele vai poder se valer desse direito.
acredito que é muito bem-vindo para acabar com essas discussões. É tutela cautelar? Não, é tutela antecipada? É tudo uma grande espécie de um gênero principal chamado tutela de urgência, que na verdade, inclusive no novo código, chamava-se tutela de urgência e de evidência, e depois no final das tramitações é que acabou mudando o nome para tutela provisória. O nome original era tutela de urgência e de evidência e acabaram unificando sob o nome de tutela provisória. Muito bom. Muito bom ter esse retrospecto, né, pensando aqui como chegamos até aqui. E aí, gostaria de ouvir do professor Cássio se, na verdade, será que facilita para o advogado a partir de agora? Porque a gente tem uma tradição de uso de medidas cautelares, que tanto é que a gente as usava de modo satisfativo, quer dizer, já que era o nosso primeiro instrumento, quando a gente começou a precisar das medidas de urgência. Será que melhora? Gostaria de ouvi-lo, então, sobre como fica esse cenário, no seu sentido, em termos práticos também. Então, aí eu concordo com o que o professor Zarif falou e com o encaminhamento da professora Tartucci, mas o problema, eu acho que o código aqui, de tudo que ele traz de bom, ele traz, a ideia é muito boa, mas a realização textual é complicada. Quando a Evida Vene aqui, não ficou bom. E não ficou bom por causa da tramitação legislativa, né? Aqui é um típico exemplo onde a coisa, em vez de melhorar ao longo do processo legislativo, piorou. O anteprojeto propunha uma genuína mescla de tutela antecipada e processo cautelar. Era assim, em termos bem práticos, meu querido amigo advogado, minha querida amiga advogada, vai caber liminar em tudo, era isso, liminar. Se a liminar satisfaz, se não satisfaz, se assegura, não assegura, pouco importa. Você vai pedir liminar, o juiz vai dar em situações de urgência ou de evidência. Isso era muito claro no anteprojeto. O projeto do Senado manteve isso, preservou isso, lógico, com outras complicaçõezinhas e tal. E aí veio o projeto da Câmara, que aí resolveu fazer um caminho oposto. Infelizmente, o projeto da Câmara, até aí a Câmara, né, bicameral, a Câmara, analisando o projeto do Senado, por onde começou a tramitação legislativa, falou, não ficou bom isso aí não. Vamos falar o seguinte, vamos criar um instituto chamado tutela antecipada genérica. E aí é que é o começo da grande confusão. Nós, advogados, nós professores, teóricos, pouco importa, nós do mundo jurídico brasileiro não conhecemos a tutela antecipada como um gênero. Conhecemos como uma espécie, né? A tutela de urgência, gênero, ok. Tutela cautelar, tutela antecipada, espécies. E o advogado pensa, isso a lei sugere isso, etc e tal. No entanto, o que aconteceu aqui na Câmara, fala, não, vamos generalizar a tutela antecipada. E quando voltou, então, o projeto da Câmara para o projeto do Senado, é que surgiu, então, essa terceira via, que é a chamada tutela provisória. E aí vem o problema, além da nomenclatura, o que... Repito, do ponto de vista, eu até escrevi sobre isso, eu sou muito crítico até do ponto de vista da inconstitucionalidade formal do Instituto, por causa do artigo 65 da Constituição Federal, mas deixando este lado aqui, para o nosso debate ser mais direto, mais prático possível, o grande problema é que o Código, na sua versão final, acabou recuperando a dicotomia antecipada e cautelar. Então você vai ter uma tutela provisória antecipada e uma tutela provisória cautelar. Aí vai dizer, a tutela provisória antecipada satisfaz, a tutela provisória cautelar não satisfaz, apenas assegura. Mas aí voltamos à estaca zero. Porque hoje o advogado, em termos bem práticos, ele tem dificuldade de saber se ele pede lá para impedir a negativação do nome do cliente dele, se ele vai formular um pedido de tutela antecipada ou de cautelar. Pior, ele acha que é antecipada, justifica, o juiz acha que é cautelar, se é fungível não é, ou o contrário, ele acha que é cautelar, o juiz acha que é antecipada, se é fungível não é, os problemas daí derivados. O Código, lamentavelmente, acabou preservando essa dicotomia com outras consequências que nós não conhecemos hoje e que o sistema pôs. Só vou enunciar uma delas, e a maior delas, a mais evidente, é a possibilidade de uma tutela provisória antecipada, requerida antes do início do processo, que o Código chama de antecedente, estabilizar-se. Ou seja, dependendo de uma série de coisas, essa tutela ficar preservada até um outro determinado momento. Então essa é uma questão importante. Devolvo a bola, né, para a nossa mediadora, que sabe, professor Zarif e tal, para debater, se for o caso, um pouco mais disso. Mas eu, lamentavelmente, aqui eu fico triste, professor Zarif, professora Tartucci, porque eu acho que nós aqui perdemos uma chance de realmente unificar, do ponto de vista prático, algo que do ponto de vista da teoria, etc., tudo muito bonito, mas que causa danos concretos na nossa realidade, né?
Perfeito, muito obrigada. Eu, pessoalmente, também acho que a gente vai ter um grande desafio para compreender aí essa nova lógica, né, como é que vai funcionar. Eu até escrevi um livro com o professor Luiz Delore, chamado 1001 Dicas sobre o Novo CPC, da editora Foco, e a gente comenta sobre isso, que talvez a gente tenha que ser um pouco conservador nesse início, usando as cautelares, como a gente sempre utilizou, usando tela antecipada, até a gente conseguir se acostumar com o novo sistema. Vai saber quanto tempo a gente vai precisar aqui, até que isso seja realmente uma pontuação clara e que a gente não tenha problemas com a medida a ponto de obstaculizar mesmo aí a entrega do direito. Então, esse é um ponto importante. Doutor Zarif, quer falar mais alguma coisa? Telas de urgência, tá bem? Não, é o único comentário, apenas até para finalizar, e concordando com as opiniões dos colegas, é que essa questão da estabilização da demanda que o professor Cássio levantou é que realmente eu acho que vai ser onde nós vamos enfrentar mais problema, porque o novo código permite que essa tutela concedida antecipadamente, em caso de não impugnação, fique estável e se torne definitiva. Agora, o código fala em ficar definitiva, mas que essa estabilidade não faz coisa julgada. E são coisas que dentro do que nós conhecemos, pelo menos hoje na nossa sistemática, são inconciliáveis. Algo não pode se estabilizar de forma definitiva e não fazer coisa julgada, né? Então, nós vamos ter que ver o que vai acontecer na prática para tentar entender o resultado disso. Verdade. Se me permite, só que o problema lá é aquela situação. Hoje, é um instituto novo que o código cria, né? A gente conhece a tutela antecipada, mas a tutela antecipada que o código cria, essa tutela provisória, né, do tipo antecipada, do tipo antecedente, é a única que estabiliza. Então, o meu medo a gente não tem como pensar como a gente pensa hoje. Porque, na verdade, o próprio código, ele permite uma fungibilidade às avessas. Quer dizer, eu, advogado, juro que estou entrando com uma cautelar, até para escapar da estabilização, quer dizer, já pensando em termos, em algum momento de março do ano que vem, estou pedindo uma cautelar para assustar protesto, bem tradicional. O juiz fala, não, isso aqui não é cautelar, não. Isso aqui, na minha opinião de juiz, é tutela antecipada, o réu não recorreu e eu, juiz, digo que estabiliza. Esse é que é o problema do código. Então, ele tem isso. Então, eu até gostaria de sugerir, em termos bem práticos, é isso. Advogados, continuemos entrando com as cautelares, porque o código preserva as cautelares. Mas, lamentavelmente, isto não impede que o magistrado, bem intencionado, com boa doutrina, bem fundamentado, diga lá, não, eu vejo isso como antecipado. Né? E estabilize na opinião dele. Mas o próprio requerente, né, daquela medida, não, mas não é para estabilizar, não é tutela antecipada, eu não quero essa dor de cabeça de estabilização, porque é uma coisa estável, mas não tropo, né? Ela é estável, mas não é estável, ninguém sabe. O risco da indenização. Exato, entre outras coisas. Então, esse é que é o grande problema. Nesse sentido que eu digo, aí houve, ao longo do processo legislativo, uma piora. Eu acho que aí é um ponto do código que acabou ficando pior do que hoje em dia. Né? Ele tem boas ideias, havia boas ideias, mas que, infelizmente, na minha opinião, não foram bem trabalhadas na redação final, criando esse verdadeiro efeito colateral. Que hoje a doutrina já está pegando e, lógico, vamos ver como é que isso vai ser aplicado amanhã, em algum dia de março de 2016. Né? Perfeito. Acho que sentir essa perplexidade justo com as tutelas de urgência, agora tutelas provisórias, é muito impactante, né? Porque a gente pensa sempre que se alguma coisa tem que funcionar no processo são as medidas de urgência. E aqui realmente vai ter alguns momentos desafiadores, mas estamos aí, né? Disse que na zona de conforto ninguém evolui. Então, nesse aspecto, estamos bem, porque vamos realmente ser retirados aí da nossa zona de conforto. Vou então passar a palavra para a Mônica, né? Temos aqui um registro de uma presença que veio se somar a nós. Então, por favor, Mônica. Que a presença do Dr. Roberto Delmanto Júnior, o presidente do nosso Conselho Curador. Presidente, com a palavra. Muito obrigada, Mônica. Eu gostaria de cumprimentar a todos, o Dr. Cássio Scarpinella, Fernanda Tartucci, Dr. Zarif, Cláudio Zarif. Eu gostaria de me excusar pelo atraso, mas a tecnologia é sensacional. Estava eu no carro assistindo ao Dr. Cássio Scarpinella. Dr. Rubens Aprobato Machado, nosso presidente, pai da Escola Superior da Advocacia, que o coração dele está aqui. Eu também estava assistindo o senhor no carro, no trânsito. Espero não ter cometido nenhuma infração. Mas você vê o conhecimento, como pode ser propalado, divulgado. E hoje é um momento histórico. E eu, sem querer, em razão desse trânsito infernal de São Paulo,
acabei provando da genialidade deste estúdio, do alcance a todo o estado de São Paulo, favorecendo os advogados do interior, de todos os rincões do estado de São Paulo e do Brasil, porque se quiser assistir também em qualquer lugar do mundo, aliás, pela internet. Eu quero dar os parabéns a todos e estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui presente neste momento histórico da ESA de São Paulo e cumprimentar o presidente Marcos da Costa, que tomou essa iniciativa, e esse que seja o primeiro de muitos. Parabéns, professor Zarif, professor Scarpinella, professora Tartucci, por esse grande evento. Muito bem, vamos dar sequência Eu então? posso também? Claro. Primeiro, agradecer as palavras do meu querido irmão Delmano. Eu estou assistindo e estou realmente entusiasmado com esse debate. Mas eu quero contar que eu sou o decano da família forense e que foi dado pelo Tribunal de Justiça. Eu estou aqui no fórum desde 1949. Eu entrei menino, fui serventuário, entrei na faculdade em 52, me formei em 56, passei só a advogar. Portanto, eu só estou neste mundo jurídico. O resto, para mim, é outra coisa. E eu tenho visto muitas reformas, inclusive a constitucional, que ela é taxativa, que tem que ter prazo, tem que ser rápido, tem que ser ágil, e não vejo consequência, em primeiro lugar. A outra é de que eu não vejo uma palavra para o primeiro grau de jurisdição. Eu acho que nós temos que fazer com que o primeiro grau seja realmente importante, e não mero tempo para dar uma sentença, sei lá como, para sofrer um recurso que não sabe quando termina, etc. E aquilo que ele fez não valeu nada. Então, o que eu acho importante é o primeiro grau, que não foi tomado em consideração. E como resolveria isso? Dando a toda decisão dele, toda decisão, execução imediata. Alguns casos estabelecendo quando que há o efeito suspensivo. Ou então, quando se pode pedir o efeito suspensivo. Ou seja, somente terá o efeito suspensivo quando o caso for realmente sério e bem posto. Porque ganhar tempo com qualquer recurso não funciona e você já começa a execução. E aí você já, efetivamente, você tem uma situação de urgência do Poder Judiciário sem tirar o direito de defesa em amplitude. Porque você pode fazer nesse período em que tem a inicial, tem a contestação, e de você fazer prova, inclusive prova oral também. No dia da audiência, você já leva as testemunhas, não precisa intimá-las, já leva, tem aqui o número certo de testemunhas, e lá que... Por que eu preciso fazer uma relação e mandar intimar lá em Botucatu? Eu trago. Quer dizer, acaba com essa história de você usar o judiciário pelo uso do tempo, contrariando, inclusive, uma determinação constitucional que não tem eficácia. Eu não vi ninguém nesse país ingressar com uma medida contra o Poder Judiciário que perdeu tempo e que, portanto, é responsável por aquilo para que ele seja punido. Não vi, até hoje não vi. Então, a única solução, e isso acho que a gente pode, na minha opinião, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas eu estou diante de dois grandes mestres, e eu não poderia deixar de dar minha opinião, que fazem tantas reformas e esquece que tem um primeiro grau. Perfeito. Muito obrigada. Acho que esse é um tema ótimo. Quero passar a palavra, então, para os professores, para ver se querem se manifestar. Doutor Zarif? Na verdade, eu concordo integralmente com a colocação do professor Rubens, é absolutamente pertinente. Inicialmente, no projeto, o primeiro projeto enviado para o Senado, previa que não haveria efeito suspensivo na apelação, na primeira versão do projeto. Justamente a apelação seria recebida apenas no efeito devolutivo para valorizar as decisões de primeiro grau, para dar execuibilidade às decisões de primeiro grau, só excepcionalmente é que seria concedido esse efeito. Mas isso na tramitação foi algo, pelo que eu ouvi das pessoas que participaram do projeto legislativo, do processo legislativo, isso foi uma coisa que foi meio inegociável no Congresso, na Câmara e no Senado. Os deputados e os senadores bateram de frente que não, que isso teria que ser mantido, o efeito suspensivo, para o recurso de apelação, para evitar as execuções imediatas. O que me parece, sem dúvida nenhuma, um retrocesso, deveria ter sido levado isso adiante.
Agora, de qualquer forma, me parece que houve essa preocupação dentro do novo código de valorizar as decisões dos juízes de primeiro grau, na medida em que, apesar de ainda haver inúmeros recursos, e depois certamente daqui a pouco nós vamos falar disso, foi criada a sucumbência recursal. Então, me parece que agora as pessoas vão pensar um pouco mais antes de simplesmente entrar com recursos para ganhar tempo, para protelar o andamento do processo, porque isso vai ter uma consequência. Esse recurso terá uma consequência de uma nova sucumbência em caso da decisão ser mantida. Então, aquela pessoa que não tem nenhuma razão, que usava apenas do artifício do tempo, vai ter que pensar duas vezes, porque ele vai piorar a sua condenação caso ele use de recursos contra as decisões apenas para ganhar tempo. E há um outro dispositivo no código que me parece que tem a ideia de dar essa valorização às decisões de primeira instância, mas que, infelizmente, me parece que os próprios juízes não gostaram muito, que é a questão da fundamentação das decisões judiciais. O artigo 489, parágrafo 1º, estabelece, o 489 diz que as decisões devem ser fundamentadas, e o 489, parágrafo 1º, diz quando uma decisão não é considerada fundamentada. E elenca ali diversas situações muito comuns no nosso dia a dia forense, como, por exemplo, aquelas decisões que poderiam se valer para dar qualquer outra decisão além daquela que está sendo dada. Então, certamente os colegas advogados já se depararam em inúmeras situações com isso, daquele juiz que fala assim, os argumentos do autor são relevantes, o réu não trouxe nenhum fato modificativo que justifique o indeferimento do pedido, as provas corroboram a tese do autor, então julgo procedente. Você não sabe dizer se isso é uma ação de reintegração de posse, uma ação de alimentos, uma ação civil pública. Essa decisão vale para qualquer ação, não quer dizer nada essa decisão. E esse é um dos exemplos que se dá ali no 489, parágrafo 1º, para dizer que é uma decisão não fundamentada. Então, há uma preocupação, houve uma preocupação do legislador em impor aos juízes que fundamentem as suas decisões para valorizá-las, para mostrar, para que os juízes mostrem, ao decidir, que analisaram os pedidos das partes, analisaram as provas, tiveram o cuidado, a atenção com os autos. O que não acontece, infelizmente, no nosso dia a dia. Nós vamos ter que ver como isso vai ser na prática, ou como vai ser aplicado esse artigo na prática, já que isso foi muito criticado pelos juízes, pelos tribunais. Eles certamente se posicionaram bastante contra essa regra nova criada. Não sei como isso vai acontecer na prática, mas certamente concordo com o professor Barbato, seria excelente que a apelação pudesse não ter efeito suspensivo para valorizar essas decisões e dar mais agilidade ao processo. Perfeito. Esse tema realmente foi muito debatido no trâmite legislativo, né? E ele também trouxe, o doutor trouxe isso muito bem, doutor Zarif, a questão da fundamentação, que também é uma questão bastante polêmica. Então, passo agora para o doutor Cássio para as suas considerações. Cumprimentando o doutor Rubens Aprobato Machado, também doutor Roberto Delmanto Júnior, um privilégio estar aqui também na sua presença. Veja, isso foi isso. O anteprojeto, ele eliminava o efeito suspensivo da apelação justamente para enaltecer o primeiro grau. O projeto do Senado manteve isso com absoluta tranquilidade, falou, não, é isto é um novo código, é uma nova forma de pensar o processo. A Câmara, no entanto, foi a primeira coisa, não sai daqui sem efeito suspensivo. Então, ao voltar para o Senado, esse foi o grande problema, e o Senado acabou preservando a regra atual do efeito suspensivo da apelação, que realmente é um dos pontos negativos do Código em termos estruturais, não só de realização. O que aparece, no entanto, é aquela história. Até o senhor falava de 98, né, da ESA, que, enfim, eu me lembro que uma das exigências era a gente ser doutor, e coincidiu, eu era doutor já em 98, e a minha tese de doutorado era essa, de como tirar efeito suspensivo da apelação por tutela antecipada. Então, no Código 2015, eu até fico feliz, eu digo, teoricamente isso é muito gostoso de ver, mas é muito difícil na prática, esse que é o problema. Esse era o mérito do anteprojeto, a lei tira o efeito suspensivo. Se o advogado, o apelante, se sente prejudicado, ele faz como no agravo de instrumento, ele vai correndo para o tribunal, pede um efeito suspensivo, sensibiliza o relator, a relatora, concede ou não, e pronto, essa é a regra, né? No Código Novo, vai ser importante, talvez, estabelecer um diálogo. Então, usando esse canal da ESA, porque não, sei como eu usava desde 98, para falar, olha, temos que pedir a exclusão do efeito suspensivo no dia a dia da advocacia. Então, aquele que ganha
ele formulará um pedido de tutela provisória, fundamentada na urgência ou na própria evidência. Aí vai a dica, o meu querido amigo, minha querida amiga, eu vou direto ao ponto. Seu artigo 1015, né? Tá lá no incisozinho, 1015 não, 1000 e agora eu esqueci, mas eu vou achar lá o 1012, que vai falar o inciso 6 ou alguma coisa parecida, vai pedir a tutela para o juiz, conceder a tutela provisória na sentença, tirar o efeito suspensivo da apelação. E aí admitir a tal da execução imediata, execução provisória e tal. Eu tenho medo, professor Zarif, da sucumbência recursal. Porque aí eu tenho medo do efeito colateral. Primeiro que não ficou do jeito que a advocacia queria no código, não. A Câmara também tirou. Era para subir para 25%. A Câmara falou, não, 25% é muito. Estava assim no projeto do Senado. A Câmara, não, 25% é demais, imagina. Vai todo mundo recorrer só por recorrer. Então, mantém 20%. Mas daí, primeiro efeito colateral. Provavelmente o juiz da primeira instância não vai dar mais 20%. Vai dar até 15%, porque afinal as pessoas vão recorrer. Então, primeiro efeito colateral. Depois, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que, como os honorários são do advogado, isso o código deixa muito claro, né? Ah, não, é que a gente estava combinando de interagir com eles, mas tudo bem. A gente, quem? Eu interajo com você agora? Com aquela câmera? Não, só fala quem está filmando, é o seu. Tá, brincadeira. Mas, enfim, o que acontece aqui é que o advogado poderá recorrer só para obter um honorário, que é absolutamente compreensível. Então, fica uma ideia importante, ao meu ver, desmembrar o recurso. Dá efeito suspensivo, se for o caso, para sucumbência recursal, que diz respeito ao capítulo dos honorários de advogado, e no mais, deixa executar, né? Isso eu chamo muito, são os paradoxos do novo CPC. É um código que quer eliminar recurso, mas, por exemplo, voltando para a tutela provisória, tem que recorrer para não estabilizar. É um grande paradoxo. A questão da sucumbência recursal, olha, não é para recorrer, mas se recorrer, você consegue majorar os seus honorários de advogado. Veja, eu tenho que pensar no advogado, é óbvio. Eu vou dizer, bom, todo mundo recorre, por que eu não vou recorrer, ainda mais se eu for ganhar uma diferença? Até porque tem esse efeito colateral. O juiz da primeira instância provavelmente, já não dá, convenhamos, né? Mas nunca mais vai dar 20% mesmo, né? Porque eu vou ter que recorrer e eu recorro. Então, são esses efeitos colaterais que me preocupam no código e que, permito-me dizer, vieram da Câmara dos Deputados. E aí o Senado acabou acolhendo. E a última consideração para o doutor Rubens Aprobato Machado, um ponto positivo do código é saber como isso sai do papel, mas é emitir videoconferência para ouvir testemunha, para depoimento pessoal e mesmo para sustentação oral. Então isso é bacana, lógico, na medida em que o nosso tribunal tenha e que as seccionais ou os fóruns aí tenham, mas é uma coisa... Então nem precisa trazer aquela nossa testemunha de Botucatu. Nós vamos, de repente, fazer a audiência aqui no Central de São Paulo com a testemunha lá perante um juiz em Botucatu e a videoconferência, enfim, viabilizando, como o doutor Delmanto colocou muito bem. Essa é a tecnologia e é um dos raríssimos momentos que o Código de 2015 se enxerga no século XXI. Porque, na verdade, ele não é um código do século XXI, ele é um código do século XX. Ele, de vez em quando, lembra de tecnologia, de processo eletrônico e coisas do tipo. Né? É mais um paradoxo do novo CPC de 2015. Perfeito, muito obrigado. Eu quero agradecer, mas eu tenho um problema jurídico para resolver e eu quero parabenizá-lo e parabenizar a ESA. Me permita dizer que quem está de parabéns é a ESA e, portanto, quem está de parabéns são os advogados que estão assistindo. De graça. E estão assistindo nesse Brasil inteiro. E com essas figuras notáveis aqui presentes. Esse é simplesmente o início de uma grande obra que começa com esse debate. Então eu quero agradecer. Infelizmente, para mim, eu também tenho alguns prazos para cumprir. E eu vou ter que me retirar. Eu deixo o meu abraço e peço desculpas ao Delmanto, que passa muito mais com condições de representar aqui a ESA nesse debate. Imagine. Muito obrigada, doutor. Senhor Aprovado, só uma coisa, no Código Novo, prazo em dia útil. O senhor não teria que ter trabalhado no 7 de setembro. Nenhum advogado, aliás. Não custa pensar nisso para o futuro. Né? É que hoje é 8. Não, mas não venceria hoje, venceria amanhã, né? É verdade. Muito bem, então aí, aproveitando essa interação também, quero fazer o registro, né, das subseções, a ESA Jaú, 20ª subseção de Jaú, parabenizo o presidente, doutor Marcos da Costa, doutor Braz, doutor Rubens, pela iniciativa e excelência dos trabalhos e inovações oferecidas, também a ESA e a subseção de Rio Claro, né, escrevem aqui, parabéns doutor Braz, doutor Rubens e presidente Marcos da Costa por mais essa conquista, com certeza seremos muito beneficiados por este canal. E também aqui
OAB Bertioga, né? Parabéns, doutor Braz, doutor Rubens, doutor Marcos e equipe pela iniciativa que beneficia os colegas do interior como um todo. Realmente a difusão do conhecimento é um dos grandes pontos, né? E a gente tem que realmente aproveitar as ferramentas, como o doutor Delmonte bem disse, a gente pode aproveitar os tempos, que seriam tempos perdidos, né? Para justamente conseguir aí avançar nas novas possibilidades. Eu quero então dar continuidade. Eu pensei que a gente falar um pouquinho sobre o IRDR, o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, que também é visto como instituto novo e que tem causado aí alguns debates. Gostaria de ouvir. Algum dos dois quer começar? Parou ainda. Qual câmera agora? Aquela câmera da foto, oi? Câmera, não, essa câmera. É a bolinha vermelha? Não, é a sua câmera. Por que só ele tem? Bom, a gente conversa. Por que só uma das câmeras tem a bolinha vermelha? A gente aprende, né? Mas enfim, o IRDR então é isso, é o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, ou espero eu que fique a sigla, né? IRDR. Esse é um instituto, em grosso modo, ele quer, isso já estava no anteprojeto, foi aperfeiçoado, foi preservado no código até o final, está aí, enfim, na lei 13.105, que é o código em vigor em algum dia de março de 2016. Basicamente é o seguinte, temos em alguma comarca do estado, falamos aqui em Botucatu, vai Bertioga, lá em Bertioga começa a ter uma questão sobre plano de saúde, começa a chegar ao judiciário, 1, 2, 3, veja, absolutamente o que acontece de norte a sul, leste a oeste do Brasil, diariamente. Começa a chegar, é um belo dia, enfim, peço uma tutela provisória, fundamentada em urgência também, apesar do nome, né, grosso modo, o funcionamento é muito similar às nossas cautelares, às nossas antecipadas, com outros efeitos colaterais, peço lá minha tutela provisória fundamentada em urgência, o juiz concede, nega, alguém descontente vai entrar com agravo de instrumento lá para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem nenhuma novidade também. Ah, mas eu ouvi dizer que os agravos só cabem no caso previsto em lei. Pois é, este é um caso previsto em lei, o primeiro deles, o agravo de instrumento para tutela provisória. Chega aqui no tribunal, distribuído, agravo de instrumento por relator, para relatora, nenhuma novidade. E aí vem a novidade. O relator e a relatora falam, opa, este é um caso que é repetitivo. Veja, não é um problema lá específico da comarca de Bertioga. Isso aqui diz respeito ao Estado. Na verdade, diz respeito ao Brasil inteiro. Por quê? É um plano de saúde de abrangência nacional, ou seja como for, questão de abrangência nacional, é uma lei federal sendo aplicada, se discutindo se aumenta, se não aumenta, se diminui, não diminui, se cobre, não cobre, se é cláusula abusiva, não é abusiva. Então, um exemplo clássico é de Código do Consumidor. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou suspender todos os processos no Estado de São Paulo, inclusive no juizado especial, para, a partir dessa resolução, deste agravo de instrumento aqui, esta decisão ser aplicada nos demais casos concretos. Então, suspende-se tudo, inclusive juizado especial, decide-se um caso, inclusive concretamente, né, isso é até um artigo que surgiu, ninguém sabe do nada, o texto foi para a sanção presidencial sem ele e foi sancionado com um parágrafo único lá do 978. Ninguém consegue dizer de onde veio. Surgiu, não apareceu. Para que processo legislativo? Né? Enfiaram lá dentro, mas enfim, ele diz, resolve a tese e julga o caso concreto. Essa tese, o código não usa a palavrinha vinculante, uma palavra muito antipática, mas é como se tivesse efeito vinculante. Então vai ter efeito vinculante. Ai do juiz, o de Bertioga, o de São Paulo, de Botucatu, de Bariri, etc., que não aplicar, porque vai caber até reclamação para o Tribunal de Justiça para impor a solução dada pelo IRDR. Se a questão for realmente de abrangência nacional, é possível requerer ao STJ e ou ao STF, consoante a tese seja de direito infraconstitucional ou de direito constitucional, a suspensão dos processos no Brasil inteiro, inclusive juizado especial, e aquela decisão que será oportunamente proferida em recurso especial e ou recurso extraordinário terem esses mesmos efeitos vinculantes, entre aspas, por Brasil todo. Por isso que eu disse, essa é uma das grandes apostas do Código. Em vez de resolver 12 mil processos individuais, resolve-se um, impondo-se a solução para os 12 mil. Nota de rodapé. Isso é falso. Com a devida vênia, não quero estragar o sonho de ninguém, mas os 11.999 outros processos continuam lá e, bem ou mal, tirar a parte do juiz, a parte mais interessante do direito, que é pensar o direito. Mas ele vai ter que aplicar o precedente no caso, até para verificar se aquele caso é igual, não é igual, reclama realmente o mesmo resultado. Então, há um trabalho, mesmo que se queira chamar de mecânico, que deverá ser feito por alguém. Pelo juiz, pelo seu estagiário, pelos seus assessores. Enfim, esse trabalho não é que há uma dissolução de processos, diferentemente do que insinua. Haveria isso se o Código tivesse investido em ações coletivas. O Código não pode nem ver
ação coletiva. Se tem uma coisa que o Código de 2015 odeia, é processo coletivo. Aliás, um dos vetos presidenciais foi em cima de ação coletiva de verdade, na primeira instância. O Código ele cria um mecanismo diverso, de cima para baixo, ser imposta uma solução. Qual o grande problema que eu vejo aqui? Entre outros, né? Mas um probleminha. O Código, ao meu ver, até de forma honesta, né? À luz da Constituição, nem poderia ser diferente, ele permite que, durante aquela suspensão, as partes continuem pedindo tutela provisória para o juiz da primeira instância. Até porque o juiz da primeira instância é o juiz do caso. Olha, então a gente vai trocar aqueles 12 mil processos por um, que vai ser um incidente de resolução da demanda repetitiva, mas ao mesmo tempo haverá desdobramentos desses vários pedidozinhos de tutela provisória, que por sua vez vão gerar agravos de instrumento. Então, sem querer, repito mais uma vez, ser pessimista, mas sendo otimista, realista, é capaz de trocar 6 por meia dúzia aqui, né? Então, quem viver, verá. Esperemos todos possamos ver isto na prática, no dia a dia forense. É a partir do 20 de março de 2016, né? Para não ter erro. É verdade. Muito obrigada. Então, doutor Zarif. Apenas uma consideração, o doutor Cássio já abordou o tema e o assunto de forma bastante abrangente e pontual. É uma questão que há alguns juristas aí questionando, que é sobre a constitucionalidade desse RDR, né? Porque, na verdade, seria como mais ou menos permitir que o executivo, que o judiciário estivesse legislando. Ao criar essa tese, ele estaria criando algo parecido com uma lei que seria imposta obrigatoriamente a todos. E isso não pode, o judiciário não tem essa função, essa autorização constitucional. O que se fala é que, por exemplo, quando foi criada a súmula vinculante, que é mais ou menos, como o professor Cássio até falou, eles tentaram evitar a palavra vinculante aqui no IRDR, mas é a mesma coisa, foi inserido na Constituição por uma emenda constitucional a possibilidade da súmula vinculante. E esse IRDR não foi, né? Esse IRDR não está, a Constituição não permite essa situação, essa imposição de uma decisão do Poder Judiciário. Mas me parece que formalmente, vamos dizer assim, ao pé da letra, talvez até realmente haja esse vício na questão. Mas foi uma ideia do Código para tentar solucionar os problemas, os outros inúmeros problemas que nosso judiciário atravessa, as demoras, os atrasos. Existem muitas ações iguais pelo país que tomam muito tempo, chegam até o STJ, até o STF, demoram. Então isso seria uma forma de solucionar. Então me parece que a gente tem que deixar um pouco de lado esse formalismo para, em vez de discutir se pode ou não pode, não está na Constituição, tentar ver se isso vai realmente surtir efeito. Agora me parece que a maior dificuldade realmente, o professor Cássio também já colocou, vai ser demonstrar se aquele caso concreto se encaixa exatamente na situação da decisão paradigma ou se não se encaixa, porque tem que ser exatamente o mesmo caso, a mesma situação, os mesmos fatos, e aí a demonstração de se isso se aquele caso sob julgamento é exatamente igual ao caso paradigma é que vai dar um certo trabalho e me parece que vai dar um pouco de confusão, mas vamos aguardar, né? Como disse o professor Cássio, vamos aguardar. Verdade. Acho que escutando tudo isso, a gente pensa que tem dois grandes aspectos, né? A questão da constitucionalidade, que possivelmente vai ser questionada, ou não, né? Vai saber, enfim, mas que é um ponto importante. E também da triagem, né? Quem vai filtrar tudo isso, porque a filtragem é um papel essencial que parece que não está muito claro quem vai fazer, né? No nosso primeiro tema, a gente falou de audiência de mediação ou conciliação. Quem vai fazer essa filtragem? Quem vai fazer a filtragem, então, desses casos? Quem vai ler tudo isso? Como o professor Cássio bem disse, os processos não vão se dissolver, né? Como seria o desejo mágico de alguns. Então, realmente, o tema aqui vai desafiar, mais um tema que vai desafiar bastante a gente adiante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Estamos bem? Então, comecei a exercer como mediador a autonomia da vontade aqui agora, na ordem, nos temas. Que a professora Tartucci coloca esse é o problema da estrutura do judiciário, né? Eu vejo o código, ele é irreal à luz da estrutura. Quer dizer, quem é que vai fazer essas funções? Quem é que vai fazer triagem de processo? Precisa ter gente. E aí já se foram 6 meses da vacácio. Não se tem notícia de um concurso público a mais, de algo que vá não só reciclar, mas mais, não só o funcionário que está lá, e criar novos quadros e tal. Pelo contrário, que eu vi
agora no feriado saiu, enfim, na grande imprensa, a crítica que fizeram, com a devida vênia, à lei orçamentária, né, a proposta de lei orçamentária do judiciário, destruindo o judiciário brasileiro, norte a sul, leste a oeste, dizendo que são irreais, porque no momento de crise precisam de mais gente. Pois precisam. E aí o argumento que me preocupou com a devida vênia, e isso eu trago dizer isso, não, mas com o novo código vai precisar de menos gente. Como? Vai precisar de muito mais gente. E mais, não é mais juiz, é mais gente para fazer isso. O trabalho braçal, se podemos chamar assim, fundamental, mas um trabalho braçal. Senão não funciona. E a constitucionalidade é uma loucura, né? O Tribunal de Justiça agora é segunda instância do juizado especial, o STJ é terceira instância ou instância especial de juizado. São várias questões, né? Competência originária de TJ e de TRF criada por lei. São coisas meio básicas da data vênia, assustadoramente inconstitucionais que vão no código, né? Então, vai dar muito pano para manga, né? Além de tudo isso, né? Com certeza. Teremos aí bastante tempo para ver como é que isso vai ser. 40 anos, pelo menos. 40 anos, né? Estávamos conversando aqui, quanto tempo de curso, né? O professor Aprobato nos perguntava antes, a doutora Aprobato, quanto tempo? Ele falava, uns 5 anos. Agora já estamos em 40. Não, 40 de vigência. De vigência, até ter os precedentes bem estabilizados, até ter uma clareza bem evidente aqui, né? Pensei também da gente falar um pouco sobre a ordem cronológica de apreciação dos casos, julgamento, que também é um tema que tem desafiado aí, e inclusive em termos de questionamento mesmo, será que é matéria do código, será que não é? Será que os cartórios que funcionam bem, né? Alguns juízos que têm já uma boa estrutura vão ter que ser repensados. Isso que o Dr. Cássio falou é muito importante, porque a gente vai precisar de outras pessoas com novos olhares, quer dizer, funcionários focados em triagem, focados justamente nessa gestão, que é algo que nem sempre os concursos pedem como possibilidade de que a gente consiga aí vislumbrar, né? Que preparo vai ter que ter para que isso seja bem pensado. Então, quer começar, doutor Zarif? Posso falar. Na verdade, foi um dispositivo inserido no novo código, no artigo 12 do novo código, que estabelece que os juízes devem, os cartórios que estão vinculados a ele, devem organizar uma ordem cronológica de processos para que seja seguido, para que os juízes julguem os processos na ordem de chegada desses processos. Não se passe processos na frente, como se diz na prática, que às vezes acontece. Então, para que os jurisdicionados, os advogados tenham condições de mais ou menos saber quando é que seu processo vai ser julgado, porque hoje nós não temos, né? O processo vai à conclusão para julgamento, o juiz tem lá um prazo estabelecido em lei, mas que é um prazo impróprio, que ele pode ou não seguir, não vai ter consequência nenhuma, e ninguém sabe como a coisa vai. Então, passa lá 6 meses, o processo continua concluído, e o cliente ligando lá para o advogado, né? Doutor, mas e o meu processo? Tá lá com o juiz, ele vai julgar. Mas quando ele vai julgar? Não sei, tá lá na sala dele, nós não temos nenhum tipo de previsão com relação a isso. Então a ideia do novo código foi criar essa ordem cronológica de processo para que haja um mínimo de expectativa de se ter uma noção de quando é que o processo vai ser julgado, quando é que o processo vai ter o encaminhamento dado pelo juiz. Então lá tem, nesse artigo 12, a regra da criação dessa ordem de processo, e depois tem lá algumas exceções de processos que poderão não obedecer essa ordem cronológica em algumas situações específicas. Me parece que a ideia é boa, de uma forma geral, de uma maneira geral, a ideia também é boa. Essa lista vai ser pública, os cartórios devem mantê-la de forma pública para que todo mundo tenha acesso. Então, é interessante, eu acho que realmente é interessante. Mas outro dia vi, inclusive, um desembargador falando a respeito disso, e ele questionou uma coisa que talvez, pelo menos a mim, chamou atenção. Eu achei que faz alguns... Quer dizer, você tem que então seguir a ordem cronológica de processo. E aí você recebe aquele processo, o juiz recebe aquele processo de 25 volumes, complicadíssimo. E depois ele começa a receber processos que ele já deu sentença, casos mais simples, que ele já sabe como vai ser a decisão, já tem uma tese firmada. Ele tem que, enquanto não julgar aquele processo enorme, complicadíssimo, ele não pode julgar esses outros. A lei não fala expressamente que não pode, mas seguindo a regra de que tem que seguir a ordem cronológica, ele não poderia realmente. E aí esse desembargador questionou, isso não vai atrasar? Quer dizer, esses outros processos todos que chegam, que ele poderia julgar em 10 minutos, ele não vai poder julgar porque ele tem que ficar parado julgando aquele outro complicado, com uma tese complicada.
me parece que foi um questionamento válido. Eu não sei qual a opinião da doutora Fernanda, do professor Cássio, mas eu entendi como um questionamento válido com relação a essa questão da ordem cronológica. Me parece que pode criar essa dificuldade. O artigo 12 ele surge no Senado Federal, né, uma iniciativa, como o professor Cláudio disse, de vamos aqui estabelecer uma ordem de chegada, uma ordem objetiva, e que vai gerar, então, uma legítima expectativa ao jurisdicionado, ao advogado, de uma previsão. Bom, o juiz está provendo tantas sentenças por mês, o meu é o 15º da fila, então, o mês que vem está julgado. É isso, para evitar aí os maiores, grandes problemas. Então, acho que a dúvida, que a regra é extremamente bem intencionada, eu particularmente não coloco em dúvida. O que eu coloco em dúvida é isso. Se pode uma lei federal criar isto? A minha resposta é não, não pode. Tenho escrito nesse sentido, muito tranquilo para mim. Eu adoro ler, estudar, interpretar o código, as leis em geral, à luz da Constituição. O artigo 98, inciso 1, a linha A da Constituição, não permite isso, na minha opinião. Isso é problema de tribunal, é por ato administrativo de tribunal, intimamente correlacionado à corregedoria local, no máximo ao CNJ, mas nunca por lei federal. Por causa disso que a Fernanda colocou, eu acho que me colocou muito bem. Há bons juízes em boa parte dos nossos estados, comarcas, seções, subseções judiciárias, que desenvolveram e desenvolvem mecanismos importantes de gerenciamento de cartório e que não se relacionam com uma regra, enfim, interessante, repito, bem intencionada do artigo 12. Então, é uma questão, acho, muito mais, além disso, ao tamanho do Brasil, né? As diferenças das comarcas, dos tribunais e tudo mais, enfim, é essa a questão. Mas que é bem intencionado o problema colocado pelo desembargador, que o professor Zarif mencionou, ele é selecionado se a gente interpretar as a lista do artigo 12 como exemplificativa. Sim. Não me chama a atenção, não me surpreende que a ENFAM, a Escola da Magistratura, nos seus enunciados, tenha dito o rol é exemplificativo. Porque aí sempre haverá uma exceção justificada, bem fundamentada, que permite, então, a gente trabalhar. Então, eu vou fazer um mutirão, né? Se bem que o mutirão é previsto para julgar esses casos, enquanto que aqueles casos complexos ficam no aguardo. Mas o artigo 12, se eu não interpretar exemplificativamente, eu vou ter essa dificuldade. E pior, o meu medo, sempre com o medo do efeito colateral, e aquele caso extremamente complexo gerar um efeito de atraso impressionante. Não, só estou cumprindo o artigo 12. Tanto que todos os doutrinadores já têm falado, não, você tem uma coisa que é tranquila, o artigo desobediência do artigo 12 não gera nulidade da decisão, que seria um desserviço também, né? Quiçá problemas correcionais, administrativos, mas com certeza não. E vale a pena lembrar o 1046, parágrafo 5º. A primeira lista de ordem cronológica a ser posta ao público, para ser consultada pelo advogado, vem no dia de início da vigência do Código. Mas dia 20 de março, para não ter erro, dia 19 de março, 18 de março, na pior das hipóteses, eu tenho que ter essa lista disponibilizada, levando em conta aí dois fatores. A ordem de conclusão, à luz da distribuição. E aí, a partir da vivência do Código, aí vai ser por ordem de conclusão direta mesmo. Para sentença e acórdão, né? Não para despacho, não para decisão interlocutória. Sentença e acórdão nos tribunais. Realmente o tema é desafiador, como todo, acho que eu estou falando isso bastante, né? Na verdade, a gente tem percebido como todos os temas, eles são muitas vezes, essa palavra é perfeita, muitas vezes bem intencionado, mas na verdade, quando a gente vai aplicar num Brasil com tantas realidades, com tantas possibilidades, ele pode trazer melhorias, mas também algumas contradições, né? Que é como lidar com esse gerenciamento do processo, o que fazer com as experiências dos juízes que já estão funcionando, quer dizer, que acho que também mereciam ser acolhidos. E aí, quando a gente vai olhar, né, o rol aqui do parágrafo 2º, artigo 12, são 9 incisos de exceções à ordem cronológica, a gente já diz, bom, são exemplificativos, então o papel do advogado vai ser muito importante também para demonstrar isso, dizendo, olha, o legislador não pensou, porque existem limites, né, na atividade legislativa, mas aqui, nesse caso, precisamos de uma interpretação que conjugue essa possibilidade, que seja, portanto, coerente com com este novo olhar. Eu queria só pedir para o professor Cássio aqueles papéis ali, vamos ver só se tem alguma pergunta sobre o tema, senão a gente vai aqui, imagina, obrigada. A gente tem aqui da ESA Dracena, os advogados de Dracena estão acompanhando a transmissão na Casa do Advogado e parabenizam a ESA São Paulo por mais importante inovação. Muito bom. ESA Mairiporã também, parabeniza esse evento tão importante para a divulgação da cidadania. E
ESA Araçatuba, parabéns a todos que tiveram atuação na ESA para que esse evento se realizasse. Certamente será uma ferramenta muito utilizada por todos os advogados. Então, agradecemos também o reconhecimento, sempre tão valioso. E, doutor Zarif, quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Podemos avançar? Não, acho que podemos. Podemos, tranquilos? Muito bem, pensei em falar um pouco sobre provas, né? A gente tem aqui várias novidades em termos instrutórios. Eu, pessoalmente, quando eu vou lendo, falo, nossa, tem mais isso, né? Tem várias possibilidades. A gente pensa muito na questão da distribuição dinâmica do ônus da prova, mas eu quero permitir aos professores, claro, dentro da sua autonomia, que destaquem pontos que acham interessantes, que possam ser produtivos para a advocacia. Professor Cássio, então? Acho que as provas é isso, a colheita de testemunha, depoimento pessoal vai poder ser, na verdade, pelo código não é poder, deverá ser por videoconferência, né, para eliminar a carta precatória e tal, sem prejuízo, lógico, do advogado continuar podendo levar, mas mais do que poder levar, o código ele permite ao advogado intimar a testemunha, né? Então mesmo sem aquele, né, ó, eu levo, eu crio condições para levar, mas eu intimo a testemunha e provo para o juiz que eu intimei até para superar aí eventuais entraves ou demoras, às vezes relevantes, dos serviços cartorários. As provas também me agrada o que não está lá no meio das provas. Por exemplo, as cautelares probatórias foram descautelarizadas, né? Essa é uma consequência da tal da tutela provisória. Mas você continua tendo no novo Código produção antecipada de provas, justificação, arrolamento, tudo isso como mecanismo probatório. A própria exibição de documento ou coisa está lá no lugar certo, aliás, né? Está no lugar errado no Código de hoje, mas não no Código 2015, que é como técnicas de obtenção da prova, de asseguramento da prova, etc e tal. A professora Tartucci fala da chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. É interessante verificar que o autor dessa teoria, que é um argentino chamado Jorge Peirano, que é magistrado na Argentina, fez uma crítica severíssima ao modelo brasileiro, algo do tipo assim, eu já acho que não entenderam a minha doutrina, não é bem isso que eu pensei, não, sensacional, né? Mas a gente é brasileiro, a gente vai buscar inspiração, sabe-se Deus aonde? Naquele complexo de virar lá. Não, se um estrangeiro falou, está falado. A crítica que não faço ao professor Peirano, muito pelo contrário, faço uma autocrítica, né? Nós poderíamos ter criado algo independentemente do original e tudo mais. Mas é uma coisa que, para ir na parte mais sensível, hoje há uma dicotomia muito grande sobre a inversão do ônus da prova. Se o juiz tem que avisar ou não tem que avisar, se ele pode só levar essa inversão em conta na hora da sentença. O código é muito claro quanto a isso. O juiz ele tem que advertir, tem que avisar. E até porque há a possibilidade de consenso entre os advogados com o juiz sobre isso. Mas se não, se o juiz precisar impor a quem pertencerá o ônus da prova, quem prova o quê, por quê, tem que avisar antes do início da fase instrutória, para que então o autor, réu, seus advogados se desincumbam adequadamente do ônus da prova, que vai refletir depois na fundamentação da sentença, das decisões judiciais. E uma outra questão que eu destacaria aqui é a prova pericial, é a que mais tem novidade, dentro dos meios de prova, é a que mais tem novidade, inclusive para as grandes comarcas, porque os peritos deverão ser cadastrados perante os tribunais. Então deixa de haver a possibilidade, regra, que é a de hoje, do juiz escolher livremente os seus peritos. Esses peritos terão que ser cadastrados perante os tribunais de justiça, regionais federais, de cada estado, de cada região, e o juiz observará livre distribuição, quer dizer, alterada, né, alternada entre esses peritos para realizar a perícia. E uma novidade, que aí é uma macro novidade do código, que é a possibilidade de negociação processual, um outro assunto aí bastante interessante, bastante polêmico, decisões absolutamente antagônicas, mas aqui o código é claro, o artigo 471 permite às partes de comum acordo escolher o perito. Né, o que não significa dizer que o juiz fica jungido, aquele perito, as conclusões do perito, e vai ser um mero chancelador da conclusão do perito. Porque, afinal de contas, aí não seria processo judicial, seria, quiçá, uma mediação, uma outra forma, como a professora Fernanda falou, à luz do lado do artigo 3º, artigo 3º, parágrafo 3º do novo CPC. Outras formas de resolução de conflitos que não há da sentença. Né? Mas eu acho que isso é algo que vai viabilizar, pelo menos num tipo de litígio, num determinado tipo de litígio empresarial, alguma coisa bem interessante em termos aí sim de eficiência, nunca velocidade, mas eficiência processual. Perfeito. Realmente o Instituto das Provas aqui, né, a parte probatória não estava sendo objeto de tantas reformas, era algo realmente mais
pontual ao longo dessas últimas mais de 30, né, que a gente teve no Código de 73, mas agora acho que vale a pena o advogado olhar com calma, com detalhe, porque realmente tem ali na parte da perícia, especialmente, né, eu identifiquei uma tal perícia light, que é como eu chamo, né, que você chama especialista, enfim, existem algumas possibilidades interessantes. Doutor Zarif, quero ouvi-lo então, por favor. Não, na verdade, eu acho que sobre novidades ou coisas diferentes a respeito das provas, basicamente são as que já foram comentadas. Eu acho apenas só que o professor Castro também comentou rapidamente sobre a questão do negócio processual. Eu acho que isso é o que vai mais afetar a vida dos advogados, ou o dia a dia dos advogados, que vão ter que ter uma especial atenção com relação a isso. O artigo 190 do novo Código permite que as partes convencionem sobre o procedimento. Isso é uma coisa bastante complexa, acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo só sobre a abrangência dessa cláusula e até a legalidade, como o professor Castro questionou em alguns momentos, sobre dispositivos, se isso é constitucional, é inconstitucional, pode ou não pode, mas eu acho que vai exigir uma especial atenção dos advogados, porque esse artigo 190 permite, a menos que venha alguém tentar derrubar a sua validade e legalidade, que as partes convencionem sobre o procedimento, e isso vai influenciar até na fase negocial, na fase pré-processual, né? Porque quando as partes estiverem confeccionando um contrato, por exemplo, elas já vão poder, neste contrato de negócio, estabelecer condições para valer numa futura demanda, numa futura briga judicial. Então isso vai exigir um pouco de atenção dos advogados. Acabou aquela coisa de que o contrato é o contrato padrão. Não é mais tão simples assim, né? Porque você pode inserir dentro de um contrato condições que, caso venha a haver qualquer briga judicial relativamente àquele processo, vão valer as condições que você estabeleceu no contrato anterior da fase negocial. Então eu acho que isso é uma questão que vai exigir uma atenção especial dos advogados com relação às provas, principalmente. Porque quando você vai convencionar sobre o procedimento, me parece que as questões que você vai poder convencionar são sobre distribuição do ônus da prova, ordem de provas, validade das provas, e isso tudo vai poder estar estabelecido num contrato antes mesmo de qualquer demanda, né, qualquer briga. Acho que a temática do negócio jurídico processual é muito importante e vai demandar do advogado esse olhar, pelo menos aberto, né? Quer dizer, eu estou sentado, então, negociando um contrato, e o advogado diz, olha, vamos já dispor, caso aconteça, né? Estamos aqui na hora do casamento, hora do contrato, todo mundo feliz, mas vem o divórcio, né? Como seriam as condições aí dessa separação, desse fim? Quer dizer, um dos advogados possivelmente pode estar preparado para isso e o outro não, né? Então, aqui eu lembro uma frase americana muito interessante, fail to prepare is prepare to fail, né? Falhar e se preparar é se preparar para falhar. Por isso a importância da gente estar antenado em relação a isso. Agora, realmente é questionável se os advogados vão ter esse nível de comunicação. A gente sempre pensa no momento contratual, que é um negócio jurídico pré-processual, portanto, já antevendo eventualmente um conflito, mas o código também permite que possa ser feito durante o processo. Quer dizer, os advogados teriam que ter essa interface de comunicação, né? Por isso, de novo, mais um paradigma, né? E aí eu sempre costumo brincar, explicar para o cliente que tudo bem conversar com o advogado do outro lado, não é verdade? Porque muitas vezes o cliente tem uma expectativa de que o seu advogado seja aguerrido e tenha tanta raiva do outro advogado quanto a parte eventualmente tem da outra. Então, muitas vezes a gente vai ter, inclusive, que explicar, olha, existe agora uma pauta negocial importante, um novo código, mas eu quero ouvir também o professor Castro a respeito disso, como que ele vê o negócio jurídico processual, as possibilidades e os limites sobre o tema. O 190, ele surge, né, uma grande novidade do Código, talvez uma das grandes novidades, surge na Câmara, acaba ficando lá na revisão do Senado e vem ao Código. Se bem que aqui houve um problema muito sério de inconstitucionalidade formal, que era um dispositivo só, que cuidava do negócio processual, e de uma outra figura que era o calendário, mas era um artigo só. E lá, às vésperas do envio do texto original para a sanção presidencial, os dispositivos foram desmembrados. Então, que era um artigo só, aparecem no código, na versão final, como 2 artigos, o 190, que é o negócio processual, que é o que a gente está falando, e o 191, que é o calendário processual. Enfim, tudo que foi dito tem a minha concordância. O problema que reside no 190, seja no ambiente pré-processual, ambiente negocial, seja durante o processo, são os limites, né, desses negócios processuais. Por exemplo, eu posso querer vincular o juiz
ao valor de uma dada prova. Então vamos contratar, olha, vamos dizer que se houver um litígio, quem vai fazer o laudo pericial é a engenharia do professor tal, aquilo que disser está dito. Né? Será que isso é possível? Será que isso é válido? Né? Particularmente eu tendo a dizer que não. Né? Tudo aquilo que diz respeito a normas de ordem pública, normas cogentes, normas estruturais do Poder Judiciário, que caracteriza o processo, né, jurisdicional como tal, na minha opinião, estão fora da disponibilidade das partes, não são, assim, para usar até a palavra do artigo 190, não são direitos que admitam autocomposição. Então o que eu gostaria mais de ver é isso, é um reflexo muito mais no próprio direito material do que no próprio direito processual, se bem que, como bem disse o professor Zarif, o 190 fala com todas as letras, mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Aqui eu me lembro de algo que pouca gente se lembra, é que a Constituição distingue a competência legislativa para legislar sobre processo e procedimento, que coisa que para o Código não faz diferença nenhuma, o que é lamentável, né? E depois, não só isso, mas também para convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Aí é mais perigoso ainda, porque é difícil discernir o que é ônus das partes propriamente, daquilo que envolve bem ou mal o juiz, que é a questão da avaliação da prova. Quer dizer, o código até aqui expressamente vai dizer, olha, você pode escolher o teu perito, mas dali a querer impor o resultado do perito ao juiz, eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Há gente dizendo que sim, há colegas dizendo que sim, não digo que não, mas eu particularmente, repito, tenho minhas dúvidas, porque tem a ver com o convencimento motivado do juiz. Ah, mas não é livre convencimento motivado, agora no Código 2015 é só convencimento motivado. Bom, isso parece piada pronta, né? Quer dizer, não é questão de uma palavra que vai mudar muito, mas veja, livre ou não livre convencimento motivado, a palavrinha livre sai por causa dos precedentes. E não por causa, né, por causa de outra questão. Tem mais a ver com IRDR, recurso repetitivo, e não sai pela avaliação da prova, ainda mais coitado do juiz da primeira instância. Não pode nem avaliar a prova, mas não pode julgar. Não pode dizer qual é o direito, não pode avaliar a prova, ninguém mais vai querer ser juiz. Isso é muito sério, as pessoas não pensam no efeito colateral. Ah, mas na arbitragem é assim. Bom, que arbitragem que é essa? Eu desconheço a arbitragem onde eu vou lá e imponho ao próprio árbitro as soluções mais esdrúxulas possíveis, porque é uma responsabilidade institucional do árbitro e das próprias câmaras e tribunais arbitrais. Mas o 190 deveria ser motivo de concórdia, motivo de discórdia. E aqui não há meio termo, por enquanto. É 8 ou 80, né? 80 ou 8, o que torna o artigo ainda mais interessante. Eu sou daqueles mais, então tenho sido criticados, né? São os hiperpublicistas. Eu escrevo até nesse meu trabalho mais novo, sou hiperpublicista com orgulho, porque eu vivo num Estado democrático constitucional e pertenço a um Estado onde eu confio no meu juiz. Logo, isso não me gera problema nenhum. O juiz vai impor solução. Agora, a gente vai tentar negociar o tempo todo para ele não precisar impor a solução. É por isso que a mediação, a conciliação, a arbitragem é tão importante. Agora, a partir do momento que tudo isso falha, por N razões, até por falta de compreensão da parte, de qual é o papel do advogado, o que eu posso fazer? O juiz impõe a solução. É uma solução imposta. Talvez o erro nosso com a devida vênia é a gente continuar falando que isso gera pacificação social. Acho que não. Pacificação social gera um bom acordo, uma boa conversa. A solução imposta, data vênia, aí é uma outra questão, né, teórica, importante. Não sei se gera mesmo uma pacificação social, pelo menos para o perdido, né, para o perdedor perdido, não, para o perdedor, né, e tal. Mas esse é o 190. Perfeito. Pacificação social é uma grande meta, né? A gente sempre falou disso, né? A função do processo. E esse debate do hiperpublicismo, do privatismo, né? O código às vezes parece, eu brinco, um pouco bipolar, né? Na hora que parece que ele é bem privatista, dá essa autonomia toda, negociem, né? Uma cláusula bem aberta, o professor bem disse, né? Sem muita especificação. Por outro lado, ele tem os seus reforços publicistas, então a gente vai também ter que lidar com essas duas vertentes, com essas duas possibilidades de olhar, sem dúvida. Claro. Deixa eu pedindo licença à professora Fernanda aqui, que chegou uma pergunta da ESA de Mariporã, dirigida a mim, acho que foi porque eu falei do assunto, por isso que veio dirigida a mim. A lei atual diz que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Será que na prática essa questão vai passar a ser observada pelo judiciário na vigência do novo código? Na verdade, qualquer coisa que a gente possa falar aqui vai ser
exercício de adivinhação, né? Nós não temos como estar seguros de nada. Até porque, realmente, o novo Código não precisaria nem dizer que as decisões têm que ser fundamentadas. Isso está na Constituição, né? O artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que qualquer decisão judicial tem que ser fundamentada. Então, independente de estar ou não estar no Código, nem precisaria. Teria que ter já essa obrigação. Os juízes teriam que ter essa obrigação. Agora, infelizmente, não é o que a gente se depara na prática. A grande crítica que a advocacia, de uma maneira geral, faz com relação a essa questão da fundamentação são justamente as decisões que não querem dizer nada, né? Você pede uma liminar e o juiz fala ausentes os requisitos, indefiro a medida, ou presentes os requisitos, defiro a medida. Isso e nada é a mesma coisa, quer dizer, você não sabe o que o juiz achou, o que quer dizer estar presentes os requisitos, ou o que quer dizer estarem ausentes os requisitos. Na prática, infelizmente, a gente se depara muito com isso. Os juízes tinham muito esse hábito de dar decisões, como eu disse, que valem para qualquer decisão, ou dar fundamentação que vale para qualquer decisão, ou dar decisões usando chavões, né? Conforme a súmula tal, julgo assim. Por que o meu caso é igual à súmula? Isso sempre aconteceu na prática, essa era a grande crítica da advocacia. O que o novo Código tentou foi exatamente acabar com isso. Ao criar ali diversas situações, dizendo que aquelas decisões não eram decisões fundamentadas. Agora, isso vai ter resultado prático? Deus queira, é o máximo que eu posso dizer. Eu acho que a resposta seria essa. Eu espero que sim, eu torço para que sim. Mas, como eu já adiantei, os juízes brigaram muito contra esse dispositivo legal. Vamos ver o que vai acontecer na prática. Vai caber até embargo de declaração, pessoal de Mariporã, os colegas de Mariporã. Vai caber embargo de declaração para suprir a falta de fundamentação. Para dizer que aquela decisão não é fundamental. E aí é o papel do advogado e da advogada. Tá errado, já estava na Constituição, não basta, tá na lei, não basta, tá omissa a tua decisão, vai ter que fundamentar. Só que o Código é brasileiro, ele fala, cabe embargos, mas provavelmente vai rejeitar porque não tem nada para dizer. E aí o tribunal pode suprir. Não tem vício nenhum, deu para entender. Esse é que é o problema, porque é um código nacional, ele é um código brasileiro, então ele tem jeitinhos. Esse é o problema. Mas sempre, Deus queira, e os advogados queiram também, as advogadas queiram que esse é um artigo que pegue, né? Vamos dizer assim. É importante. Eu, pessoalmente, lembrei, enquanto eu ouvia o Dr. Zarif a pergunta, da questão da duração razoável do processo e dos meios que assegurem a celeridade na tramitação, quando foi incluído aí pela emenda constitucional, né, o artigo 578 da Constituição, e realmente o questionamento, qual a operatividade disso, afinal de contas, né, adianta escrever que isso efetivamente vai funcionar ou não? E depois eu vi um caso de um inventário em que a inventariante não dava andamento ao processo e o juiz não achava que ela tinha nenhuma das causas ali, né, de remoção. E com base na duração razoável do processo, o advogado, né, claro, a parte do seu advogado disse, olha, juiz, é o seguinte, eu tenho direito a uma tramitação razoável, duração razoável, e mesmo que eu não encaixe na lei exatamente uma das hipóteses, embora seja procrastinação na visão, por que não removê-la? E deu certo no tribunal, achei interessante, quer dizer, o advogado utilizou essa garantia constitucional, né, então ele usou esse reforço. Então, acho que aqui também, né, a gente vai precisar usar as ferramentas todas nesse reforço que o sistema normativo passa a nos dar, na verdade. O curioso até é que a inserção da duração razoável do processo na Constituição levou 13 anos, né? A tramitação da inclusão desse dispositivo, quer dizer, como algo que fala para o processo ser rápido leva 13 anos para acontecer, não tem muito a explicar. Né? Com certeza, bem complicado. Bom, temos aqui então, né, do 142ª subseção do Butantan, em nome da sua presidente, da presidente da Comissão de Processo Civil, parabenizo a ESA e aos autores convidados, agradecendo por esse grande debate. Obrigada também, agradecemos. E dando sequência aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre a admissibilidade recursal, que é um tema que também está dando bastante polêmica, temos até projetos de lei já para trabalhar a admissibilidade dos recursos excepcionais. Quero algum dos dois quer começar, doutor Cássio? Vai ser um dos pontos para tornar o processo mais rápido. Nós estamos aqui. O processo mais rápido foi radical aqui, uma ideia que surge na Câmara dos Deputados, acabou sendo preservada depois na volta para o Senado, que foi eliminar o juízo de admissibilidade duplo dos recursos que o tem, né? Então, recurso de apelação, recurso ordinário constitucional, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, habeas data, recurso especial e recurso extraordinário. Você interpõe num juízo hoje, né? Você interpõe contra razões ao juízo de admissibilidade prévia aqui, para depois, se
superado a admissibilidade, subir para o tribunal que vai julgá-la. Essa distinção foi eliminada pelo Código de 2015. Então, eu vou interpor apelação aqui, por exemplo, perante a 5ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo. O cartorário vai abrir vista para as contrarrazões, vai colher as contrarrazões e vai mandar para o Tribunal de Justiça. Né? No nosso caso é mais fácil. É teoricamente só atravessar a rua, né? Mas demora 6 meses. Mas demora 6 meses, porque não é 6 meses para atravessar a rua, é 6 meses nisso, entrar na conclusão, para o juiz analisar, reanalisar, despachar, tal, cabe agravo da decisão e tal. Então, eliminou-se. Mas Cássio, pelo amor de Deus, a apelação é absolutamente intempestiva, foram 28 dias fora do prazo, por que o juiz já não mata isso pela raiz? Porque se ele falar aqui, isso vai caber agravo no instrumento. Então, o Código radicalizou, não cabe. Vai para o desembargador, vai para a desembargadora, e o relator, a relatora vai poder o quê? Monocraticamente, aí o artigo 932, dizer que é intempestivo, claramente intempestivo, sem prejuízo de caber o agravo para o colegiado, que o Código chama de agravo interno. Isso gerou uma polêmica muito grande a partir de uma entrevista que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu para a grande imprensa, criticando a eliminação do juiz de admissibilidade também do recurso especial e do extraordinário. Ele falava, e ao meu ver corretamente, é pertinente a crítica, hoje, bem ou mal, existe uma triagem enorme em todos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, até mesmo no Supremo, com relação aos trabalhistas, tal, né? Fora juizado especial também, no caso do Supremo Tribunal Federal, que faz uma triagem prévia sobre admissibilidade ou inadmissibilidade. Veja, ela não é efetiva na perspectiva do cidadão, ela é efetiva em termos de quantidade de trabalho dos tribunais superiores. A entrevista, ela gerou 3 projetos de lei já, 1 no Senado e 2 na Câmara, para voltar, pelo menos para o especial e para o extraordinário, e também para o recurso ordinário, aquilo que nós temos no Código. Então, quem viver verá. É possível a lei passar? Sim, é possível a lei passar, como qualquer lei no Brasil. Melhor lei do que medida provisória, aliás, já é um avanço, né? É melhor do lei, por pior que a gente acha a ideia da lei, do que uma mudança lá na calada da noite, como aconteceu às centenas no novo Código. Ninguém sabe de onde veio, o artigo aparece, desmembra, ninguém assume a responsabilidade por isso. Nem nada. Então é melhor uma lei clara, tá lá, como cidadão, inclusive, a gente pode opinar. Né? Acho difícil também essa questão do exercício de futurologia. A gente tem que ter bons olhos para isso, mas o estado da arte no Código é este. Eu interponho, contra razões, sobe. Não tem mais admissibilidade recursal prévia, portanto, perante o juízo de interposição. Né? Perfeito, é uma ótima lembrança. Na verdade, essas falas do ministro Gilmar Mendes levaram aí, inclusive, a questionamento sobre até o início da vacácio do novo Código, que gerou bastante burburinho, né? Mas não há nenhum projeto de lei sobre isso, né? Temos 3 aí, como o professor bem indica, mas... tem as emendas parlamentares, esse que é o problema. Esse projeto que entrou lá só para dizer da admissibilidade, já tem dezenas de emendas dizendo, aproveita, o artigo 12 revoga, o 489 para o primeiro, revoga. Esse é que é o problema, não dá para dizer. É verdade. Esse que é o problema. Esse é um dos pontos delicados. Né? Doutor Zarif, quer fazer comentário? Não, eu concordo completamente com o que foi dito. A ideia, na verdade, de mudar essa admissibilidade para os tribunais destinatários do recurso foi tentar eliminar um recurso, porque, na verdade, o juízo de admissibilidade era feito pelo tribunal onde era interposto e, independente, sempre que era indeferido, havia um novo recurso para subir. Então, vamos cortar, vamos abreviar o caminho. Já vai direto para cima e lá resolve-se se vai ser admitido ou não, já que a palavra final era sempre do órgão destinatário. Né? Isso mesmo. Muito bem, temos então aqui, aproveitando essa interatividade, uma questão aqui ao doutor Cássio. Se, com prazo em dias úteis e com os prazos impróprios continuarem a não possuir uma obrigatoriedade, mesmo com a ordem cronológica, o doutor acredita na celeridade processual? Eu acho que a questão do prazo em dia útil, que eu digo, a advocacia tem que agradecer, não só a advocacia, também o Ministério Público e Defensoria, né? Quem postula tem que acender vela, ou enfim, ou fazer qualquer forma de comemoração que é absolutamente respeitável e garantida em termos constitucionais, né? Agora, isso não traz celeridade. Esses são os paradoxos do Código. Como é que um Código pode ser mais rápido se o prazo só ocorre em dia útil? Que nem o feriadão, que é uma conquista da advocacia de São Paulo há 10 anos, mais de 10 anos. A gente tem um feriadão aqui. O feriadão passa para o Código, maravilhoso. Mas não vai me dizer que isso vai gerar um processo mais rápido. Não vai, mas tem um plantão. Sim, mas não vai gerar, porque é proibido, é vedado. O
prazo, etc. Tal. Você que vai poder correr atrás do prejuízo, mas a coisa fica realmente parada. Então, não critico isso, eu elogio isso, mas não gosto de associar isso, porque me parece errado, conceitualmente errado, em termos de celeridade. Não é aí que o código busca a celeridade. Agora, como é que fica o prazo impróprio? Aqui eu faço minhas as palavras de Calmon de Passos, que na década de 50 já criticava essa ideia da doutrina insistir em falar em prazo próprio e impróprio. Eu sigo essas lições desde sempre nos meus trabalhos acadêmicos. Não há prazo impróprio. Não há, está errado. O juiz tem prazo próprio. Aliás, o Código mantém, o Código 2015, como o Código 73 mantém. O juiz que vai se explicar perante a corregedoria porque não cumpriu. Aí é o trabalho que o advogado, a advogada, a própria OAB tem que fazer contra os maus elementos. Assim como o mau advogado, na minha opinião, tem que ser severamente punido perante a OAB. O juiz não vai ser punido pela OAB, mas tem que responder perante a corregedoria, inclusive porque está descumprindo o artigo 12, ele apresenta suas razões. Então, a ideia, ao meu ver, ela tem que ser de choque de gestão, né? Então, não tem essa história, com a devida vênia, de prazo impróprio. O juiz tem, inclusive, prazos maiores, também em dias úteis, para proferir sentença, despacho, decisão interlocutória, acórdão e tudo mais. Compete a nós criarmos condições para isso também, porque há juízes que fazem. É o que eu digo, há juízes, esses juízes são esquecidos, coitados, eles ficam chateados quando a gente fala, assim como tem advogados maravilhosos, outros menos maravilhosos, como todo ser humano, aliás. Então, eu acho que a gente tem que discernir o joio do trigo, e às vezes eu fico um pouco triste com o Código 2015, porque ele generaliza, né? Os maus elementos aqui estão pagando pelos bons elementos. Eu não gosto de lei que faça isso, não. Que nem o negócio dos 50 quilômetros das marginais, mas é uma coisa. Não, tem acidente, então ninguém anda mais do que 50. São coisas muito diferentes. Mesmo com as placas lá, o cara maluco continua correndo a 80 mil por hora, e aí, como é que cruzando tudo, porque ele quer chegar antes. Então, eu tenho um pouco de dúvidas, mas são estatísticas e questões que vão nos fazer pensar sobre isso. Ou seja, não ao prazo impróprio. Muito bem, então, muito obrigada, foi excelente. Nosso prazo já se esgotou, vejam rápido, só. Né? Muito rápido, né? Aqui essa interação é celeridade. Celeridade, aqui sim, né? E pudemos percorrer aqui vários pontos importantes do código. Quero agradecer muito. Querem as últimas palavras? Estão bem? Estão tranquilos? Não, só comentar a ESA por essa conquista, né? Aderir aos votos das seccionais. Cumprimentar por esse estúdio maravilhoso, essa gravação, a equipe técnica todos toda, aqui, Mônica, excelente todos qualidade. Aqui. Muito bem, também me somo então os cumprimentos e passo então para a Mônica as últimas considerações. Após a palavra do presidente do Conselho Curador, lembro a vocês que fiquem conectados assistindo a primeira aula do próximo curso web, que estará disponível em breve no nosso site. Será uma aula por semana. Com a palavra o presidente. Tudo bem. Gostaria de cumprimentar a todos, doutor Cássio, doutora Fernanda, doutor Cláudio. Eu sou processualista, fiz meu mestrado e meu doutorado em processo penal pela USP. E confesso que fiquei encantado com a aula, com o debate e sempre aprendendo. O processo penal muitas vezes se aproxima do processo civil e o que está se discutindo hoje no processo civil será, sem dúvida, o processo penal de amanhã também. Parabéns por esta aula ao vivo para todos os advogados do Estado de São Paulo. Eu gostaria de dar os parabéns também, primeiro ao presidente Marcos da Costa, essa gestão sensacional da qual eu faço parte, que propiciou a criação desse estúdio. Nós estamos crescendo a ESA. E o que depender de mim, como presidente do Conselho da ESA, nós vamos crescer cada vez mais a ESA, para chegar em toda a advocacia, porque as faculdades formam bacharéis, a ESA forma advogados. Então, é com a ESA, com os ensinamentos dos senhores, com este debate, que nós vamos aumentar o nível da advocacia. E somente com uma advocacia muito preparada é que os juízes irão cada vez mais nos respeitar e nós teremos a mencionada paz pública a que tanto me referiu o nosso querido Rubens Aprobato Machado. Gostaria de parabenizar o Braz Martins Neto, diretor desta escola, que tem sido fantástico como diretor, empreendendo o ritmo rápido, as inovações da escola. E gostaria de deixar um grande abraço a todos, aos telespectadores, e torcendo para que essa seja a primeira de muitas aulas ao vivo, porque nós temos os cursos web, com chat, com conversas, e temos que ter essa interação. Quem sabe depois no futuro nós não teremos também perguntas pelo Facebook, pelo WhatsApp, aqui como acontece no Jornal da Cultura, inclusive que a TV Cultura vai fazer um evento agora, nos dias 14 e 15, Soluções para a Crise com a OAB de São Paulo. Nós teremos aqui no Salão Nobre da OAB, evento sensacional, e quem sabe esse modelo de interação
do advogado, daquele bacharel que quer se tornar advogado com a ESA, venha a cada vez mais engrandecer a advocacia de São Paulo. Parabéns a todos e os senhores hoje deram um show. Muito obrigado.